Salve, salve, titio! Estamos começando mais um Terraflamistas Podcast. 25º episódio, Rodrigão. Que loucura é essa? Estão deixando a gente sonhar. É boda de alguma coisa. Ah, né? De alguma coisa é essa interna. E, pois, eu sou o Gabadão, estou aqui mais uma vez com o meu parceiro que está esbanjando saúde hoje. Oh, uma maravilha! Um espetáculo! Está voando, né, Rodrigão? Com certeza, mas jamais... Não fala olhando pra mim, não. Fala olhando lá pra frente. Tá, o convidado que pega doença. Eu queria que eu usasse máscara, mas é apenas uma gripezinha de leve, mas nada que impeça de estar aqui nesse dia. É um dia especial, eu sou o Rodrigão, @Rodrigo Costa Cruz, do Terraflamistas Podcast. E repito, não poderia deixar de estar aqui, porque estamos com uma dupla aqui. De dois. Exatamente. É que um que já é de casa. Já, como diria o Faustão, já é sócio do programa, bicho. É papo de pedir música já, né? Já vem por osmose aqui. Estamos no estúdio. Exato, estamos aqui com Rafa Penido mais uma vez, titio. Porque quando o papo é bom, a gente traz a galera aqui de volta. E como o Rafa sempre faz, ele sempre traz o parceiro, irmão. Porque o cara é brabo, porque ele é da Brabo TV. E ele hoje trouxe aqui o Lucas Moreira pra gente resenhar. Muito obrigado por vocês aceitarem o nosso convite de estar aqui. Não, os caras estão em dupla, a gente vem em dupla também, ó. Isso é a fusão, Brabo TV, Terraflamistas. Na verdade, assim, eu apresento alguns podcasts, né, na Rádio Tupi, no Brabo TV, mas esse é o podcast que tem o nome mais maneiro de todos. Não existe um podcast com o nome mais maneiro do que Terraflamistas. Já começa com a provocação, aquela cutucada no rival e em todo mundo, né? Exato. Porque é o mengocentrismo, o conceito mengocêntrico que origina esse podcast sensacional. Vocês são amigos, eu tô em casa. E o Lucas Moreira, meu parceiro da Brabo TV, é uma grande revelação da comunicação esportiva. Vocês vão ver só, o cara sabe muito. Gostamos. Porque, porra, tem que deixar em alto nível, porque o outro parceiro que você trouxe daquela vez também ali era alto Rodrigo nível. Rosa. Um abraço pro Rodrigo Rosa. Tô prometendo um churrasco aí, como a gente falou em off aqui. Pois é. Mas, pô, os caras não aparecem. A carne tá cara. Tá complicado. E, porra, falamos aqui, o Rafa falou aqui do nosso logo, pô, Marcinho, joga pra cá pra mim, que, pô, a arte tá bonita, hein? A arte tá bonita. Merece aqui, olha aqui, uma nova... Capricharam, hein? Foi um investimento no nosso designer, né? Foi um trabalho de 3 semanas. O rapaz cobra caro, mas vale cada centavo. E como o Rafa bem disse, né? Pode jogar alcunhas para a gente, que a gente aqui não cai pilha, não. Muito pelo contrário, a gente transforma em logo, mata no marca. peito e sai jogando que nem Carrascal contra o Grêmio. Moleque Carrascal! Papo de Undaiá. Pô, não só do Carrascal, como de todo o Flamengo, irmão. Ficou barato, hein? O jogo desse domingo, Dia das Mães. Eu escutei falando que normalmente tem gente que tem uma mãe, tem gente que tem 2 mães. O Grêmio teve 3 mães pro Flamengo, foram os 3 zagueiros ali, que foi tudo uma mãe, porque era 3 caras marcando, mas ninguém se achando, e o Flamengo jogou muito bem. Na minha visão, 1-0 mentirosíssimo, foi 1-0 igual do Flamengo e Vasco lá no começo do ano, né, placar mentiroso, era para ser um amasso do Flamengo. Para mim, já vou começar falando, e eu gosto disso, que toda semana estamos falando isso, vou falar de novo. Melhor atuação do Flamengo em 2026. Rodrigão, tá comigo? Tô com você e a gente tem repetidamente falado isso a cada jogo do Flamengo, à exceção do jogo do Vasco, vamos ser honestos também. Sim. O jogo do Vasco não foi uma grande exibição, por mais que o Flamengo merecesse ganhar, foi um mole que deu, mas tirando o jogo do Vasco, pulando esse episódio, o Flamengo estava fazendo um jogo melhor do que o outro, né, de forma sequencial. E eu acho que o placar justo seria, acho que o que você cravou aqui no último episódio, que 3-0 no mínimo, para pegar leve. Poderia ser. Porque o meu de Leandro Ávila, entendeu? Eu não sei nem qual o termo, o parente de Júnior Baiano. Sim, o concussogro, sei lá. Eu não sei como é que se fala isso. Sabe como é que se fala isso, Marcinho? Se ele é sogro da filha do Júnior Baiano. Eu sei que o filho dele é coisa como maluco. Mas enfim, ele falou do Júnior Baiano. Ele falou 2-0, eu falei 2-0, você falou 3-0. Eu acho que o placar mínimo seria o que você falou. Eu acho que, na verdade, todos nós acertamos o placar. Porque você falou 2-0 com 2-0, 4 comigo 3-0. Se fosse um 7-0, Rafa, não seria exagero. E foi uma goleada moral, né? Assim como aquele jogo de 2019, da ida da semifinal, onde o Flamengo jogou até mais, na minha opinião, do que nos 5-0 marcantes, emblemáticos, foi uma goleada moral. Eu, o Moreira,
acho que todos nós somos de gerações que se acostumaram a ver o Flamengo ir pro Sul e tomar porrada. Sim. O Flamengo, no retrospecto geral, estava com menos vitórias que o Internacional, que o Grêmio, que o Atlético Paranaense. Hoje tem mais que todos eles. Paraná. Se você pegar o retrospecto, o único time dos médios para grandes do Sul que tem mais vitórias que o Flamengo no confronto direto é o Paraná Clube. Por quê? Porque não se enfrentam desde 2018. O Paraná tá certo, né? Desde 2018. Paraná é malandro. Então o Paraná fugiu. O Paraná fez muito bem. Porque o Grêmio ontem penou. Diferente do Atlético Mineiro, que pra mim foi a segunda melhor atuação. O Atlético teve chances, o Grêmio ontem não teve. O Everton virou nóia. Aliás, virou o Everton, que ele é um puta de um goleiro. E pegou muito. Era pra ser 3, 4, 5, 6-0 pro Flamengo. Goleada moral. Lucas, você tá com essa também? Porque assim, é o seguinte, eu escutei falando também, tô concordando, que o Independente Medellín no meio de semana deu mais trabalho do que o Grêmio. Eu escutei isso aí, que deu mais trabalho que o Grêmio. A torcida, com certeza. Foi um jogo fácil pelo que o Flamengo tá jogando ou o Grêmio também deu uma facilitada? Primeiramente, um prazerzaço esse convite aqui. Muito obrigado. Prazer Espero voltar. Prazer é todo seu. Já espero voltar, já tô adiantando logo. Seja muito bem-vindo. Obrigado também ao Rafa pela oportunidade na Brabo TV, agora esse convite aí pra poder participar, estar aqui resenhando com vocês. Bom demais. Cara, foi um amasso, assim, muito melhor do que o jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo o resultado sendo 4-0. Eu fiz esse jogo ontem pela Brabo TV e a galera estava na bronca no fim do primeiro tempo, porque o Flamengo amassou, acabou 0-0. Eu falei, gente, se o Flamengo voltar para o segundo tempo e fizer o mesmo nível de atuação, vai ganhar o jogo. O primeiro tempo foi impecável. No segundo tempo, eu acho que a gente tem que destacar alguns momentos ali. O gol que o Samuel Lino perdeu, não dá para perder o jogo 0-0. Um jogo de mata-mata, isso pode custar muito caro. Se o Grêmio fosse uma equipe um pouquinho mais qualificada, tá? Com uma série de desfalques, poderia ter complicado a vida do Flamengo. A gente vai lembrar do Flamengo do Felipe Luiz, onde controlou muito bem o jogo no Maracanã e numa bobeira que a bola bate na mão do Ayrton Lucas, teve o empate. Mas agora, em desempenho, se a gente for falar de performance, com certeza foi a melhor do Flamengo em 2026, até melhor do que a goleada contra o Atlético Mineiro, onde o Atlético Mineiro teve oportunidade, bola no travessão, milagre do Rossi, mas o Grêmio não, o Grêmio foi asfixiado. A saída de bola do Grêmio não existia. Jorginho, uma barbaridade, os jogadores do Flamengo numa entrega absurda, era só bicão, Carlos Vinícius foi passageiro da agonia, e eu acho que o torcedor gremista deve ter saído mesmo com só 1-0, constrangido, porque foi... E aliviado. Aliviado e constrangido, porque dentro de casa tomou um apavoro. Parecia que o Flamengo estava em casa jogando para 150 mil flamenguistas. Assim, foi uma disparidade técnica. Desde o primeiro minuto. É papo de doutrinação. É. Eu acho que falávamos de gerações e impressões. Os gaúchos olhavam para o Flamengo, sei lá, 15 anos atrás, de um jeito, e eles mudaram esse olhar para o Flamengo. Não só eles, o mundo do futebol, de uma forma geral. Mas a coisa virou, e contra Inter e Grêmio é muito chocante. O que o Flamengo fez com o Inter na Libertadores do ano passado, nos 2 jogos, Tirou pra nada. não se tirou pra nada. E o Inter é um dos maiores times do Brasil. Não, e o Flamengo tá colocando cada vez mais assim, eu vou chegar na sua casa e quem vai mandar sou eu. Não, vou botar a mão, o pé em cima da mesa, abrir a geladeira. Tinha acontecido em 2019, contra o próprio Inter, né? Sim, As quartas. Já pode chamar de Arena Domingo? Que a Poderia. Arena do Galo virou Arena MRV, Arena CRF, tem vários nomes, Arena Plata. Pelo menos o Grêmio foi malandro e não tem aqui aquele essa casa é nossa, né? Como tem lá no... Pra não tirar a foto da tela, né? Ficou lindo Mas- demais. Agora, o que o Lucas falou, cara, é uma percepção que eu tinha. Não é uma crítica ao Flamengo, entendeu? Não tem como criticar a atuação de ontem. Mas, obviamente, que se perdeu muito gol. Se puder falar algum ponto negativo, é que perdeu muito gol. Agora, em termos de Campeonato Brasileiro, cara, beleza, fizemos 3 pontos, ok. Agora, se fosse um mata-mata, eu ia estar louco. E outra coisa... Porque era uma possibilidade de matar mesmo o jogo. E outra coisa... Imagina, um jogo de ida contra o Grêmio lá e agora um jogo de volta. É verdade. E se fosse 0-0, não seria culpa do Leonardo Jardim. O time criou mecanismos, teve meios para atacar o Grêmio, é culpa da pontaria que estava desajustada na noite de ontem na arena do Grêmio. Se o Carrascal, por acaso, que aquela bola é dificílima de acertar de primeira, se ele manda essa bola na lua e acaba 0-0... perdido uma ali também batendo de primeira. Exatamente, também tá na conta. O Everton Araújo acabou chutando por cima do gol, as bolas na trave, né, no primeiro tempo, A do enfim. Samuel Lino pode ter sido o gol mais perdido, mas eu achei uma
puta defesa do Everson, que é um excelente goleiro. Então, mas quando você tem um grande goleiro na frente, irmão, aí tem que caprichar ainda mais, né? Não vai ser qualquer cavadinha. O Bruno Henrique mesmo tentou a cavadinha. Aquela cavadinha foi brincadeira, né? Agora, se a criança e é sobre isso, porque às vezes você amassa completamente seu adversário, mas a gente já viu muito isso no futebol. Quem é apaixonado por futebol sabe. Às vezes é aquele time que não jogou nada, no último lance, um bate-rebate, um latereio, é um pênalti. Irmão, vai por água abaixo. E o lance deles foi uma pequena vacilada do Rossi que o Léo Catou cavaco, Mas vocês não podem esquecer que isso já aconteceu com o próprio Flamengo contra o Grêmio em 2019, onde o Flamengo amassou o Grêmio lá, o jogo terminou 1-1. Com 4 gols anulados E tivemos a pérola do Renato Gaúcho falar, eles perderam a chance de sair aqui classificado. Lá no Maracanã a história vai ser outra, e a história foi outra, tá escrita até hoje. Eu não trocaria aquele momento por nada, mas foi isso. E aí também, pô, vocês levantaram, assim, a gente tá falando aqui sobre uma atuação coletiva exemplar, mas a gente não pode deixar de destacar, mais uma vez, o que foi Jorginho jogando. Absurdo. O Jorginho mandou no jogo. Pra mim, ele botou o jogo no bolso e falou, eu vou fazer o que quiser, eu vou acelerar quando acelerar, eu vou frear quando frear. Que homem. Absurdo, assim. Cara, eu acho que o do Jorginho também, eu acho que foi a melhor atuação dele pelo Flamengo. Putz, é difícil, hein? Ele já jogou muito. E ele merecia ter feito gol com bola rolando, que ele ainda não fez gol com bola rolando, ele teve 2 oportunidades ali, podia ter guardado. Mas salvo engano, ele tem 4 na carreira, né? De bola rolando. É um percentual muito pequeno. Mas o que ele jogou ontem... É meio inacreditável, é meio chocante o Jorginho tá no futebol brasileiro. O Flamengo tem tirado alguns times pra nada, como você falou do Inter, o Grêmio ontem, o Atlético Mineiro. E o Flamengo ele impõe esse choque de realidade não só aos adversários, mas na própria mídia especializada, na torcida em geral. Tanto que passou-se a falar que o empate com o Flamengo é um título, né? Isso virou quase que uma realidade, porque o Flamengo joga um esporte diferente dos outros. Aliás, os outros jogam um esporte parecido com o que o Flamengo pratica. O Flamengo é um time europeu no Brasil. Tá voando, né, Rodrigão? Voando demais. O Jorginho é sacanagem, cara. Inversão. E eu também destaco outras qualidades dele, como a organização, a liderança. É incrível, cara. Entendeu? Então, elegância, né? Jogador elegante. Ajuda o próprio Everton Araújo. Isso. A gente estava conversando aqui, a gente teve, né, o Gotardo, teve até o Leandro Ávila também, e a gente fala muito isso, assim, a importância do cara que tá começando a ter um experiente ali do lado. A gente falava com o Zaga, mas a gente pode trazer isso ali pra dupla de volância, que o que o Everton Araújo tá jogando, tá evoluindo também. Ele já passou do nível de ter desconfiança pro nível, irmão, se garante. Pode botar que ninguém tá ali, tá saindo jogando, tá arriscando, tá se apresentando. Pisando na área. Exato. Infelizmente não vamos poder contar com os dois no próximo jogo, mas vamos falar mais adiante. Vamos continuar falando do Flamengo e Grêmio. Não, e uma coisa que eu queria destacar, assim, também negativo, e aí eu não sei o quão repararam nisso e tal, não, mas não é nem do lado do Flamengo. O querido Carlos Vinícius, né, o atacante deles e tal, que, pô, vice-artilheiro do Brasileirão, né, porra, veio da Europa e tal, não sei o quê. Eu tava sentindo uma maldade nele ontem, que ele deixou o braço 2 vezes, que foi mostrar na TV. Uma no Everton Araújo, que o Everton Araújo caiu, ele já foi deixando o braço, ele caiu... Deu mais uma, né? E depois no Léo Pereira também, que o Léo Pereira, sabe como assim? É que, na minha visão, é aquele que passa do ponto. Eu sinto que é pra provocar, pra destabilizar e tal, mas aquela passadinha do ponto que tu vê assim, o cara tá irritado, o cara tá nervoso, que é aquilo. Bola tava vindo, não tava chegando. Porra, ele não conseguiu fazer nada, meu irmão. Fazer alguma coisa, lá na transmissão da Tupi, ele foi eleito como mortinho em campo. Ele é o centroavante, ele tá lá pra fazer o quê? Pra fazer gol. Teve uma chance só que ele desperdiçou, pô. O cara fazendo o advogado do diabo agora, né? Pro Carlos Vinícius. Ele é um trem descarrilhado sem bola. Também tem isso. É um centroavante que pra ajudar o time ali, é um bonde. Não tô falando com a bola no pé. Jogador trombador. É o trombador. Então é um cara que não tem o recurso técnico de defender. Ele chega completamente descabido ali, né? Completamente nada a ver. Outra coisa que eu também não tô acompanhando o Grêmio, né? Eu não sou cria premier do Grêmio, sou do Flamengo. Mas teve um momento que mostrou, aliás, que a volta do intervalo, aí você vê o William no banco de reserva desse Grêmio, né, mano? Não sei se ele tá voltando de contusão, alguma coisa, mas, pô, não dá assim, o William, pô, não tá na melhor fase, já tá ali descendo, mas não dá pra ser reserva desse Grêmio, né, irmão? Que o Grêmio de ontem, o Grêmio que tá na zona de Grêmio cheio de desfalques também, né? Exato. Não tinha TT, o Arthur, ex-Barcelona. Entrou um menino novo bom Vila também, Sante. o Lourinho, que se fosse no Flamengo seria chamado como novo Zico, novo Sávio, novo qualquer coisa. Eu esqueci o nome dele, entrou lá tentando fazer alguma coisa, mas não conseguiu arrumar muita coisa. É Thiaguinho? É isso, Thiaguinho. Isso. Tinha um menino também bom ali do Grêmio, mas, irmão, o time quando tá lá embaixo, porra, vai botar a molecada. Eu tenho alguns amigos da mídia gaúcha e eu pergunto e ninguém ainda não conseguiu me responder. O que acontece com o futebol gaúcho, né? Hoje a gente vê
na região sul do Brasil, a grande potência do Campeonato Brasileiro é o Paraná. O Atlético Paranaense e o Coritiba estão na primeira página. Grêmio no Z4 e o Internacional penando também ali na zona da confusão, já diria o professor. Muito pouco competitivos, nenhuma perspectiva de título, pode eventualmente num torneio chegar, mas é um Grêmio muito fraco. Pô, e Luiz Castro, né? Pô, que fez um trabalho muito bom. Botafogo, os portugueses, fez um puta trabalho no Botafogo, no Grêmio não. Mostrou que veio lá, o pessoal tem cobrado ele muito, né? Sim. Mostrou, o pessoal tem cobrado muito ele lá. E com isso, o Flamengo diminuiu a distância para o Palmeiras aqui, ó. O Mengalvio. A distância que tava aqui, ó, do binóculo. Já não tô precisando do binóculo. Acabou. No retrovisor do Palmeiras, meu, o Urubu tá assim. Tá grandão. Tá no bafo ali. Que a Leila não dormiu esta noite. Vamos ver cada vez mais declarações de Leila. Ontem teve também até o coisa lá, o gerente de futebol do Palmeiras cobrando o lance do último lance lá, que bateu na mão, não sei o que. Pera aí, Gabadão, mas deram 11 de acréscimo, que foi até 12, na verdade. Era até virar. E não virou por pura incompetência. E assim, você pode concordar ou discordar da regra, irmão, mas a regra hoje é atacante bateu na mão para o lance. Não tem essa. E sem falar não do tem pênalti. Interpretação. Das poucas regras que não tem interpretação hoje é essa. E sem falar do pênalti não dado, que como você bem disse a respeito do pênalti no Ayrton Lucas, né? Que o Ayrton Lucas cometera ano passado contra o Grêmio no Maracanã. Muito parecido. Um lance parecido, para não dizer idêntico. E o VAR nem chamou. Eu tava vendo o jogo nesse momento, estava secando, estava fechado com o meu remo, estava sendo um azulino naquele momento, né? E aí... Você falou do Aleph Mangas. Aleph Manga, eu procurei. Falei Aleph Manga deu aquela declaração no Goiás, que falou, vou fazer um excelente trabalho para ir para um time maior. E eu falei, é seu momento, Aleph Manga. Você voltou pro futebol, você tem a sua oportunidade. Faça gol no Palmeiras para ir pro time maior. E ele fez. Pior é que é bom jogador, Aleph. O Jajá do Remo é outro ótimo jogador, esse é mais veloz. Fez alguns jogos do Remo. O problema do Remo ali ainda pode encaixar, mas tá aquele clássico time. E assim, às vezes não tem muito o que fazer, mas o time que sobe começa a pegar uns refugos ali, ver o que dá certo, o que não dá. Aí, assim, claro. É difícil você entrou pra sobreviver. O campeonato do Remo é muito difícil. Trabalho como o Mirassol fez. Sim. Que tinha um outro experiente ali, pô, o Gabriel que tá no Sporting Cristal, né? Reserva do Sporting Cristal. Ali e tal, pega o Reinaldo e tal, que são caras mais experientes, mas é mais básico. Ainda tinha, ó, quando você começa a pegar ali, pô, o Patrick, eu não sei quem e tal, tu fala, difícil. Arerê! Já começa a cantar musiquinha. Mas o Remo tá dando trabalho aí, né? Ganhou do Botafogo, agora tirou ponto do Palmeiras, já fez o seu papel. Remo, muito obrigado por tudo. E com isso o Palmeiras tropeçou. Estamos a 4 pontos só do Palmeiras. Lembrando sempre com o jogo a menos e com o confronto direto. Ou seja, 2 confrontos, né? Mas um que está próximo. Antes da Copa. Depende só de si para abrir 2 do próprio Palmeiras. Porque tem o jogo a menos com o Mirassol e o confronto direto com o Palmeiras. Perfeito. Eu tava vendo a tabela. Eu acho que a tabela da próxima rodada a gente tem alguma chance aí de chegar no confronto direto. Que antes do confronto direto, o Flamengo pega o Atlético Paranaense, onde vamos falar. Fora, na Arena da Baixada. É nossa também, gol do peso de bicicleta, tamo ali. Perdeu do Vasco ontem, né? Quer dizer, então. Isso, vamos falar sobre eles, que eu tenho coisa pra falar com o Atlético Paranaense também, que aí se for pra galera não gostar de mim, já mais uma ali. A galera do Inter, já fica pelo sul, né? A galera também não faço muita questão de gostar de mim, não. E o Palmeiras pega o Cruzeiro. Em Palmeiras. Em Palmeiras. Em Palmeiras é ótimo. O clássico dos palestras, né? Isso. Mas o Cruzeiro tá aí, né? Se tem um time aí que pode aprontar alguma coisa com o Palmeiras em casa. Um empatezinho tá de suficiente também. Aí, pô, somos cabulosos. Nunca te critiquei. Refaça, conquista. Atleta Marcão, a gente vai dar uma aliviada no teu filho. Se ele fizer um esforcinho mínimo ali. Uma assistência. O Gerson faz o seguinte: o Gerson faz o gol. E faz aqui, ó, União, punho cruzado, entendeu? Irmão, vai estar cara, cruzeirense. Já deu um recado, muito bem colocado. Uma das poucas formas do Gerson se reabilitar minimamente com o torcedor rubro-negro é metendo um gol no Palmeiras, mano. O momento é esse, faz um chegou a tua hora. Alô, Coringa. Gerson, tamo aí com você, hein? Até esse final de semana tamo em paz. Vamos ver Vapo no verde. Você promete que vai fazer o turmar caso o Gerson faça um gol, então. Vou fazer o quê? Turmar. Vamos fazer dia lindo! Vamos fazer, pô, vamos fazer. Não, na hora do interesse, irmão, na hora do ter Palmeiras e Vasco, tô sendo Vasco. Eu não tô nem aí, eu tô pensando no título. E com isso, né, Rodrigão, o Brasileirão tá aí, tem muita coisa, a gente vai falar dos jogos lá na frente, mas antes, vamos voltar, porque o Flamengo também jogou, ou não, no meio de semana. Jogaço! Exato! Explosivo!
Pegou fogo, o jogo pegou fogo. Que loucura, gente, que aconteceu nesse meio de semana, quinta-feira, Independente Medellín e Flamengo pela Libertadores. O pessoal já tava cantando essa pedra que ia dar BO. Os caras bancaram, falaram, não vai dar problema. E eu gostei da organização, da organizada deles. Esperou começar o jogo. Quando começou o jogo... Blá, blá, blá. Pô, mas poderia ter esperado pelo menos o gol do Luiz Araújo ali, né? Não, mas aí poderia anular o jogo já com 1x0 Flamengo. Só ali deu tempo do LA perder aquele gol, né? Exato. Fala que ele fez a paz, né? Porque se ele faz aquele gol, sobra pro Flamengo também, todo mundo e tal. E aí o jogo tá no tribunal. A parada é a seguinte. O Flamengo vai ganhar esses 3 pontos. Claro, é discutível até porque temos jurisprudência. Isso, fale, advogado Rodrigo. Exatamente, estou aqui consultando, olha... O meu advogado aí falou. A lei... Advogado Paloma. Advogado Paloma. Exatamente, estou aqui com a lei. Né? Então, estamos respaldados pela lei. Estou aqui com a lei, é bom pra caralho. E não só pela lei, como também pela jurisprudência e doutrina. Gostou dessa? Isso, hein? E a jurisprudência aconteceu no ano passado, com o jogo entre Fortaleza e... Colo-Colo. Colo-Colo, exatamente. Em que o Colo-Colo ganhou os pontos da partida. E... Só demoraram, né, no ano passado. Vocês esperaram ver como é que ia estar o grupo para ver o que... Só que agora não tem como esperar muito. Eu acho que tem que sair essa semana, não pode deixar para sair na semana... do próximo jogo Mas foi o que aconteceu com o Colo-Colo. Mas eu acho que a gente tem que tirar isso como lição. Inclusive, estou aqui entrando com um mandado de segurança. Boa. Entendeu? E para que resolva isso logo. Mas brincadeiras à parte, obviamente que o Flamengo vai ganhar os 3 pontos, e não só os 3 pontos, como os 3-0. E com isso assumir o topo, a classificação geral da competição. O Flamengo geral altera, mas o Flamengo tá tão bem dentro do grupo que talvez nem faça diferença, né? Esses 3. Não. Já tem a gordura. Mas a gente quer a classificação geral. O Flamengo iria a 10 pontos com 8 gols de saldo, né? Ficando à frente ali do Corinthians, do Independente Rivadavia, que são os que têm 10 pontos e mais. Do grupo do nosso querido Marcinho. Que o Fluminense contratou o Hulk para ser o grande reforço da Sul-Americana, pelo visto, né? Pelo visto é isso, é o que tá aparecendo. Pode mudar ainda, mas o que tá aparecendo, o Hulk tem experiência de jogar a Sul-Americana final. É o Hulk do metaverso? Agora é o Hulk tricolor aí. Vamos ver, mas experiência de jogar Sul-Americano o cara tem. Né? Acabou de decidir. Ele não, né? O Atlético Mineiro decidiu, mas o Hulk não. Vamos ver o que acontece com o Hulk. Mas estamos falando aqui de Flamengo e Libertadores. Fazer a melhor campanha, Lucas, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença e não faz uma grande campanha na fase de grupos desde o Flamengo do Paulo Souza. Eu canso de falar isso aqui. É complicado. Foi a melhor campanha da história. Foi a melhor campanha da história. Não só do grupo, como da competição. Da competição, 22 isso, né? Isso. 2022. O Flamengo, pelo elenco, pelo investimento, deveria fazer melhores campanhas, né? Na fase de grupos da Libertadores. Passar menos perrengue, né? Pô, não tem como ficar contando pedrinha na rodada final. O Flamengo com o elenco que tem. Dessa vez, tudo caminhando para ser o primeiro até da classificação geral, o que é interessante para você mandar o segundo jogo no Maracanã até a semifinal. E aí a final é o campo neutro, Montevidéu novamente. Será que o rubro-negro estará lá? Montevidéu está nos devendo. E ninguém morre nos devendo. O rubro-negro Rodrigo não estará. Não estará? Informação? Sem informação? Você não estava lá? Sim. Então não vai ter agora. Mas eu estive em todos, todos, cara. Não, mas é Montevidéu. É Montevidéu. Que nem agora, porque a gente vai decidir o Mundial com o PSG de novo, né? Tá aí. Essa eu acho uma boa você ficar em casa. Vem cá, eu vou em todos. É isso que eu não entendo. Não, mas onde deu errado não vai, não. Não, mas peraí, aí nos que deu certo. É do local. Aí você continua indo. Lima, você foi e ganhou. Você teve direito de ir de novo. Guayaquil, você foi e ganhou. Tem o direito de ir de novo. Entendi. Montevidéu, você foi e perdeu, você não tem mais o direito, entendeu? Compreendi. Você não tem mais o direito. Mas eu vou desobedecer. Dito isso, estará lá, né? Estarei lá. Não, é um absurdo, porque o Estádio Centenário é um dos templos do futebol mundial. Um dos estádios mais antigos e maiores do mundo. E o Flamengo ganhou a sua primeira Libertadores ali. Então é uma terra meio predestinada a ser rubro-negro. Então não tá nos devendo por completo. Tá devendo um desempate. Tá 1-1. Isso aqui é tira-teima que a gente foi uma coisa que a gente levantou. Assim como Flamengo e Palmeiras. Que se chegar Flamengo e Palmeiras lá, então, acho que seria épico. Exato. Por essa questão. Desempata não só no estádio, como esse é um grande roteiro pro Flamengo. Não, eu tô com outro roteiro. Ele quer Penharol. Eu quero Penharol lá. Tu vai fazer milagre, pô. Tu vai fazer milagre. Já tá quase eliminado o Penharol Lanterna. Imagina a gente ganhando o Penta
com os caras se igualando ao Penharol com 5 títulos. Na casa dos caras. Exato, e sendo pentacampeão. Aí você cria um novo corte agora. Gabadão que é Chapecoense campeão brasileiro. Por quê? Poderia, por que não? Porque é o Penharol... Eu só sei que se for tá pior do que eu vou tirar. Tá tudo bem aí? Sabe o Vó quando te dá o dinheirinho? aqui. Vozinho quando te dá o dinheirinho? Pô, Rodrigo, um momento não era esse. Deixa os caras... Agora eu vou ficar segurando meia hora isso aqui até jogar pra ele. Lucas, quem você queria pegar na final da Libertadores? Fala aí. Foca no Lucas. Quem você queria pegar na final da Libertadores? Fla-Flu, eu acho que seria épico. Cara, uma rivalidade desse tamanho. Óbvio que o Fluminense precisa fazer 3 gols de diferença no Bolívar. Entrou num buraco depois do adiamento do Fla-Flu, que a gente tem que falar de campo e bola, mas não adianta a gente ignorar que é algo do universo do futebol. Porque era o melhor futebol de março, mas março acaba uma hora, né? A gente vai abril, maio, junho, o futebol ficou por lá no Fluminense. Não, mas brincadeiras à parte, eu achava que o Fluminense era um dos candidatos, porque até pelo grupo que é muito fraco. Fazer uma das melhores campanhas. Candidato a ganhar o título da Libertadores. Só que ninguém respeitou o Rivadavia, porque ninguém viu o Rivadavia, né? Os caras são líder do Argentinão lá, e estão né? fazendo uma belíssima campanha. Eu acho que o Fluminense tem condição de classificar. Mas tem que comparecer, né? Também a torcida, né? Porque agora os caras botaram agora contra a Vitória. Pô, jogo decisivo da Libertadores também. Jogo decisivo. Porra, aí é brincadeira. Aí eu vou ter que rachar o Maracanã com o Vasco mesmo, mas não vai ter jeito, né? Porra, pra poder encher porra, meu irmão, brincadeira os caras. Aí depois os caras reclamam. Mas, cada então o teu sonho é problemas. Flamengo e Fluminense na final? Eu acho que o Corinthians e Palmeiras, se a gente for por rivalidades, né? No Brasil, Corinthians e Palmeiras já fizeram semi de Libertadores e eu acho que foi épica, clássico, né? seria muito emblemático ter uma final Flamengo e Fluminense, independentemente do vencedor. Óbvio que o Flamengo saia vencedor, mas pra Brabo TV é maravilhoso pra gente. A gente repercute o futebol carioca, a gente traz o futebol carioca e a gente seria contemplado com um Fla-Flu, seria maravilhoso. Mas falando a real agora, eu cubro todos os times do Rio e no meu trabalho já dando uma pontinha do que Como é que tá o Goitacás? Excelente. Como é que o Goitacás tá vindo pra Série B? Vai jogar. Clubes do Fala pra ele então, vai jogar com o Penharol a Copa Rio. o Penharol. Dá essa resposta pra ele aí. O Penharol que estará na final da Libertadores, fonte Gabadão, né? Enfim, eu cubro todos os clubes do Rio, mas eu sou Flamengo, não preciso esconder de ninguém, mas a minha torcida é no meu quarto, no dia que eu não sou escalado. Eu, quando vou falar de futebol, tá gravado, tá no ar, eu levo a seriedade, eu não vou ficar inventando que eu achei pênalti ou impedimento, enfim, entrando em polêmica, porque é meu clube de coração. Perfeito. E eu respeito muito os outros clubes, eu, por não ser, né, os outros clubes, acompanho o trabalho de alguns colegas, exemplo, do Fluminense, o Jornada Tricolor. Muito bom. Muito bom pra você ficar informado, você entender de Fluminense. Agora tem o Arena Alvinegra pra poder entender um pouco do sentimento, porque eu acho... Cara, a galera até da Botafogo TV, né? Exatamente. Não é... Eu acho que não é... Desculpa, gente, tá tocando despertador aqui porque tá na hora Entendi. de comprar meu ingresso. Tá na hora de acordar. Não, porque é o primeiro despertador. Vou mostrar aqui, ó. Até, porra. O Tá meu plano de sócio torcedor tá pra comprar ingresso nesse momento que a gente tá aqui e eu vou comprar. Vai tocar de novo. Desculpa, Lucas. Tá tranquilo, acontece. Não, aqui esse momento é o meu momento. Porque eu acho que é muito ruim quando você tem o seu time, você bota a emoção, o seu sentimento na sua análise e você vai falar dos outros times, você fala com uma sobriedade, né, com uma análise fria, e você não entende o sentimento do torcedor. Então, eu acompanho muito o trabalho do Pedrosa para entender o sentimento do torcedor vascaíno. Meu pai é Vasco, eu tenho um grupo de amigos, né? Os meus melhores amigos são Vasco, então já tiro como parâmetro ali, um salve inclusive, Janderson, Jonatas, Wallace, Paulo, Cadu. Tudo coringado. Tudo Vascão, então eles falam do Vasco, eu tiro como parâmetro. Aí eu sei o que o torcedor tá pensando e o que o campo e bola me diz para poder fazer uma análise. Quando eu falei do buraco do Fluminense, porque a torcida do Fluminense ficou na bronca com aquele adiamento. Poderia ter jogado no sábado e perdido porque o Flamengo é melhor. Ponto. Mas a gente tem que levar em consideração que o Fluminense entrou num buraco depois desse dia e nada mais dá certo. Por conta disso. Exatamente. Pra você ver como é que o Flamengo aí depois falou que a gente é o centro do universo, como é que mexe com tudo. Né? Ele mexeu. Aquele termo que eu falo, né? Alugou um prédio, né? Um triplex na cabeça do tricolor. E acho que isso que o Lucas tá falando é verdade. O tricolor ficou muito focado nessa questão
tendo razão, não tendo razão, do adiamento. Ficou e um ambiente irmão, conturbado. Às vezes parece até que se procura uma desculpa, um motivo pra, tipo assim, não, o problema é esse daqui, do adiamento, irmão. Futebol tá ali, tá acontecendo quarta e domingo. Não, mas sem querer ser sommelier de torcida, porque a gente não tá aqui pra isso, mas é muito óbvia a diferença de capacidade de mobilização e perfil de torcida do Flamengo e do Vasco em relação ao Fluminense Não é e questão Botafogo. do tamanho, não é Não o só a questão do tamanho, mas de mobilização e de desmobilização. Perfeito. E às vezes chega um jogo que o Botafogo consegue mobilizar a galera pra ir pro Newton, aí o Botafogo perde, desmobiliza tudo de novo, Sim. no jogo seguinte vão ter 10 mil torcedores ou até menos às vezes. E o Fluminense é a mesma coisa. São torcidas grandes, ótimas, estamos falando de milhões de torcedores, então não é pouca gente, fica só no campo da piada, essa torcida é pequena, estamos falando de milhões de Mas torcedores. depende de contexto. Mas a cultura dessas torcidas é diferente de Flamengo e Vasco. Ontem, Dia das Mães em São Januário, 8h30 da noite, a torcida do Vasco lotou e o time não tá no seu melhor momento. E é diferente. Flamengo e Vasco são torcidas de massa que se mobilizam mais facilmente eu acho que Botafogo e o Fluminense. flamenguista e o vascaíno, eles vão, né? A gente pegou uma época de Flamengo ruim, como tá tendo a época de Vasco ruim. Eles vão pelo time, né? Você vai pra ver o Flamengo, o jogo do Flamengo. O vascaíno vai pelo Vasco. O tricolor e o botafoguense, na minha visão, precisa de vocês falaram, contexto. O time tem que estar bem. É esse adversário. Mas é esse dia. E hoje em dia, eu vejo um movimento de fora. Eu não sou nem tricolor, nem botafoguense, como devem perceber. Mas tipo, parece que tudo também vira uma desculpa. Eu vejo o pessoal comentando, não, mas o jogo é 8h30 da noite. Não, mas o jogo é o Dia das Mães. Como se só o time dele jogasse 8h30. Exato, mano. Então assim, parece que assim, a pessoa não quer ir. Não, vamos agora protestar, vou procurar um porque motivo. adiaram o jogo, então vamos protestar. Mas a diretoria num abraço todo, sabe? Tipo assim, tudo mas tem um o motivo. zagueiro Freitas... Gente, porra, foda-se o zagueiro Freitas, vai pelo Fluminense. Exatamente. Vai pela camisa. Mas, Rafa, você tá com o Lucas, desculpa, nisso, Não, querido. Você tá com o Lucas nessa pegada pela questão de você viver o futebol carioca, de torcer pelo Fluminense para que tenha uma final não só brasileira como carioca. Até eu tô falando isso por quê? Porque os 4 últimos campeões são do Rio de Janeiro. Corroborar Sim, como sim. o Rio de Janeiro está mandando. Cara, porque eu vou ser super honesto, vou fazer aqui uma confissão. Fácil. É óbvio que eu não torço pro que o Botafogo, que o Fluminense e o Vasco, né? Bom, seria uma confissão incrível. Vasco Você não- tirando a camisa do Flamengo agora, não não dá tá a mais. estrela Não, solitária Mas, cara, tatuada. depois de passado, que não tem como voltar mais, olhar e ver que os 4 últimos títulos estão no Rio de Janeiro, entendeu? Aí isso. É maneiro. Eu olho e falo, cara, é maneiro. Não que eu tenha torcido para o Fluminense. É não maneiro que eu por tenha causa de São torcido Paulo, de para o Paulista, Botafogo, com essas. mas Já. E outro aspecto também é buscar a identidade do futebol carioca, porque tá uma rivalidade muito Flamengo e Palmeiras. Eu acho que Flamengo e Fluminense ia voltar, né? Mas eu tenho Esse certeza tempo- absoluta que não tem um botafoguense, não tem um vascaíno, não tem um tricolor que fale que eu tô Não, feliz claro com que o não. Flamengo. Não. Mas não é que eu fiquei feliz, mas passou, meu irmão, não tem como voltar atrás. Aconteceu, Sim. entendeu? Então olhar e falar assim, cara, não, eu preferia que fosse o Botafogo do que o Palmeiras. Agora, tem uma coisa Entendeu? Eu também. preferia que fosse o Fluminense do que o Corinthians. Vou levantar a bola para nossos convidados aqui. Poxa, Lucas aqui que fala de todos os times, né, com idoneidade. E do Goitacás. Exato. Vai ter que estudar o Goitacás. Vou te chamar no próximo programa. Vou querer saber como é que tá o plantel do time campista. Tenho certeza que tem gente de Campos agora Tem, aqui acompanhando a lógico que gente. tem. Campos, lugar maravilhoso. Terra de grandes jornalistas, Avó de inclusive. Campos, Heraldo avó de Leite, Campos. Caê Mota. Verdade, Braba verdade. de Campos. Flazoeiro é de Campos. Flazoeiro, grande Guilherme. Isso aí. Será? Será? Que Se o Será? Flamengo ganha o pentacampeonato da Libertadores em cima do Fluminense, será que aí sim vale mais do que um título no Maracanã? Tem que valer, né? Fica aí. Pô, tem que valer. Fica o questionamento, né? Porque assim, até hoje não valeu, né? Não, mas nenhuma no Maracanã. Não sei. Eu acho que um penta em cima deles, Rodrigão, talvez equipare ali. Não sei, opa. preciso pensar. Vamos calcular e vamos trazer essa resposta para o próximo programa. Mas a verdade é que o Flamengo está bem na Libertadores. Estamos fazendo uma campanha tranquila, como a gente não fazia há anos. E aí isso também muito graças ao que Leonardo Jardim está mostrando. Né? Estamos a 10 jogos sem perder. 8 vitórias e 2 empates, né? A gente tinha perdido antes pro Bragantino, que foi a primeira derrota do Bragantino. E agora, irmão, essa sequência está um absurdo. Rafa? Cara, sim, eu posso fazer um comentário antes da sequência Todos. sobre a questão da Libertadores? Que eu acho que torcer para um time é você buscar o sentimento de completude.
Quando o Flamengo dá um 5x0, um 6x0, você se sente completo, grandão e tá tudo perfeito. E eu acho assim que, pensando num álbum de figurinhas em tempos de álbum da Copa, pra coleção do Flamengo, pro torcedor do Flamengo ter o coração completo, faltam algumas coisinhas. Quer dizer, que de coisinhas não tem nada. O Mundial pra nossa geração, né? Pra galera que não viu o 81, falta essa figurinha no álbum. E eu acho que tá aí no forno, é questão de tempo. Uma hora, você vai jogando. Só ganha quem disputa. Só Vem ganha Arsenal. quem disputa. Outra figurinha que falta. E aí sim, entra essa resenha do Fluminense e tal. O Flamengo ainda não pôde jogar uma final de Libertadores no Maracanã. O que é uma pena, porque em tempos de final única fica cada vez mais improvável disso acontecer. Mas é uma grande pena. Jogou em 81, mas não o jogo decisivo, não levantou a taça ali, né? Verdade. No Maracanã, certo? Então, eu só queria colocar isso pra mesa, porque eu acho que são essas coisinhas. E uma final Fla-Flu na Libertadores seria um momento para o grande clássico da história do clube, que seria espetacular. Seria o maior Fla-Flu da história. Seria o maior Exato. Fla-Flu da história, sem qualquer tipo de discussão. Ah, tem um Fla-Flu da Lagoa, tem o Gol de Barriga, tem o Império do Amor, tem vários grandes Tem o Fla-Flus. Fla-Flu da Sula, que a gente às vezes O não da lembra Sula, muito, que é né? maneiro 3 a pra 3. caramba. É, o 3 gol do a 3. Arão Arão. no final. É. O Arão fez o de cabeça. E tem de outra novo. Sul-Americana, se não me engano, 2011, pode ser? Pega. Teve uma outra Sul-Americana 2009. O sabe? Fla-Flu é muita história, Fla-Flu é bom né? demais. Já É vi- muito mas bom, já cara. em virtude da falta de estrutura, já visto o que aconteceu semana passada na Libertadores, essa troca também, como aconteceu em 2019, Tá. essa sempre confusão de não sei o quê, dos países, por problemas políticos, enfim, guerras internas, por assim dizer. Sim. Né? O Maracanã é Eu sempre uma acredito- opção. O Maracanã, ele E o não vai Maracanã demorar muito, tinha não. que ser tratado como o Wembley Mas do eu tenho- futebol mas eu tenho um sul-americano. ponto. Ele não vai, Mas não vai eu tenho um demorar muito, ponto. não. Depois que transformam em final única, eu acho que esse argumento de ter que ser campeão no Maracanã torna-se irrelevante. É, sim. Gente, Fica muito mais difícil. Exatamente, fica porque mais é difícil. aleatório. Você é obrigado a ganhar porque ganhou, porque a final é no Eu chego em Maracanã. Montevidéu, eu não vou me dedicar. Não pode ganhar, tá proibido O ganhar. Flamengo tem amigos que quanto mais longe, mais chance de ganhar. E outra coisa, porque a final única sendo no Maracanã, o Flamengo chega do outro lado do Boca, é metade do estádio pra torcida do Boca. Também não é aquele Maracanã tradicional de 68 mil, 70 mil Os caras rubro-negros. vieram contra o Fluminense. Exatamente. E falando em finais ideais, eu tenho um top 4 aqui que eu não sei dizer qual é a mais legal. Pensando no Flamengo, o Fla-Flu, o Flamengo e Palmeiras de novo, esse tira-teima. Um Flamengo e Corinthians seria extraordinário pro Flamengo. Até pela vingança da Supercopa do Brasil, mas muito mais por Pela mística, Enfim. aham. Já bateu em 22 um lado a Copa da do outro, Brasil. outro lado da outra. Cara, na final de Libertadores tem um peso que eu acho extraordinário. E um Flamengo e Boca Juniors eu acho que seria a final máxima do continente. Em termos de popularidade, o maior do Brasil, o maior da Argentina. Flamengo e Boca Juniors, uma final de Libertadores, me parece o cenário máximo para a competição. E estamos caminhando para isso? Ah. Porque Não pelo Boca. Não, o primeiro lugar geral, né, da classificação da Libertadores está bem próximo, porque vai se concretizar assim esse WO. vai. E o Flamengo Sim, vai assumir sim. o topo. E o Flamengo, dos que estão brigando lá em cima, né, ou seja, tem Rivadavia e Corinthians, o Flamengo é o único que joga as duas em casa, correto, Gaba? Correto. Dos 4 que estão com 10 pontos, o Dos Flamengo... 4, quem é o quarto? É o Rivadavia, o Corinthians, e o Rosário. Flamengo, o Rosário Central. Rosário Central. O Flamengo é o único que É o joga único- as duas em duas- casa, então as assim, duas em tem casa. tudo aí pra fazer os 16 pontos e o saldo ali já tá um pouco na frente. É, irmão. porque, pô, ano passado disputamos todos a fase do mata-mata fora. Sofrido. É sofrido. É, Não deveria porra. ser tão sofrido assim. Porque se você for analisar os adversários do Flamengo, o Flamengo tinha condições de passar por todos de maneira um pouco mais suave do que Sim, foi. perfeito. Estudiantes nos pênaltis, Racing Foi uma 0 a 0. loucura, cara. -1 aí Pois fecha é, de entendeu? time. Quer dizer, se Rodrigo, for- o Rodrigão tá com a veia aqui. Porra, quando estudante eu tava lá, né? Não, o Racing aqui também lá no churrasco. Ali, Tava- se eu não infartei ali, aí, tem Lima também. Enfim, cara. Mas um jogo da volta de Libertadores no Maraca é legal, né? É muito marcante. São jogos assim que ficam pra sempre na Você retina. falou de Flamengo e Boca, eu tô doido pra pegar o Boca lá no La Bombonera e ganhar, tá ligado? Porra, ficar marcado. Porque é emblemático, né? Mano, lá, Boca- por isso que às vezes eu fico pensando, pô, uma semifinal com Boca, que aí tu joga lá também. É algo que- Imagina o Flamengo doutrinando, como fez, Exato, obviamente, a proporção cara. é menor, mas como fez com o Vélez naquela Sim, semifinal, sim. de chegar lá, La Total, Bombonera e falar, pode crer. irmão, eu que mando aqui. É algo que precisa ter na história, né? É, Ter Tem no muita currículo. coisa, tem muitas figurinhas maneiras que faltam no álbum do Mas Flamengo, o se tu Flamengo, parar pra mas pensar. o que o Rodrigão falou
que vai buscar tudo isso. Vamos levantar aí, mas pode comprar o seu ingresso aí. O que o Rodrigão falou também, assim, Esqueci. Vai, compra ingresso. O foco é ingresso. Irmão, compra esse ingresso. Compra ingresso. Cara, pelo amor de Deus. Cara, o que eu queria falar sobre o episódio ocorrido lá na Libertadores. Sim. É aquilo que eu tô falando. Eu não acredito que seja muito difícil a final da Libertadores voltar para o Maracanã, porque, cara, infelizmente a gente não tem muitas opções. Uhum. Os países da América do Sul sofrem muitos problemas. Aconteceu aí em 2019 já, né? Que era Santiago, depois foi para Lima. Sim. Enfim, então não tem muito Apesar pra onde rodar. de que eu acho que tem um lobby muito forte pro Mané Garrincha ou São Paulo antes de voltar pro Sim, Maracanã. mas Isso é um grande problema. Sim, pode acontecer, mas eu também acho que não vai demorar 10 anos para ter uma nova final no Maracanã. Eu não acredito nisso, não. Acredito que vai ter antes. Não que isso me preocupe. Isso aí é coisa dos caras aí, mas... entendeu? É como eu falei, eu acho irrelevante depois que se tornou final única, porque aí é contexto. Aí se o Flamengo passar o Independente com 8 Libertadores e nenhuma for no Maracanã, não vale? Pois é. Que loucura é essa? E o Flamengo agora tá mirando os grandes, irmão. Agora não é um negócio ganhar no Maracanã, não ganhar, irmão. Agora é Penharol, Boca Juniors e, como você falou, Independente. Bizarro, né? Então, dito isso, de Libertadores, por hora, Libertadores a gente, né, encerrou. Você vai comprar um jogo da Libertadores aí agora. Também, deixa você comprar. Mas aí levantar aqui pra eles, pra gente fazer aquele negocinho ali que o Márcio já tá falando. E o Mané? Agora não é coração, agora é tranquilidade ali. Pra vocês, mais uma vez, a final vai ser Flamengo e Palmeiras. Ou acho que alguém pode surpreender. Não, mas agora não é o que eles querem, é o que eles acham. Imaginam, né? O que você acha que vai acontecer? Independentemente se você acha que seria maneiro Fluminense, você já deu teus 4, mas quem você assim fala, cara, eu acho que vai acontecer isso aqui. Eu acho que a tendência é essa, porque o Palmeiras é muito forte, o Flamengo também, mas eu acho que não vai acontecer essa final. Eu acho que... Eu fiz até uma simulação não tem muito tempo e eles se enfrentam nas quartas, na simulação que eu fiz. É mesmo? Eu acho que a final não vai ser Flamengo e Palmeiras. Os dois passando em primeiro lugar, no caso? Mesmo assim. Entendi. É porque o Palmeiras tá rateando, aí tem a classificação geral, tem a chave. Enfim, eu acho que eles ficam do mesmo lado, salvo engano. E o Palmeiras pega as duas em casa agora também, né? Exatamente. E tem um confronto nas quartas, portanto, não é a final que eu espero, Flamengo e Palmeiras. O critério de desempate agora da Libertadores é confronto direto. Isso. Eu acho que eles se enfrentam, mas não vai ser na final. Entendi. E você, Rafa? Eu não fiz essa simulação, vou confiar aqui no Moreira, obviamente. Seria uma super final. Em termos de bola jogada, campo e bola é Flamengo e Palmeiras. Né? São os times a serem batidos. Tira duas teimas, né? Porra, exato. Seria muito legal. Não tem jeito, Moreira. Não tem caminho possível pra ter um Flamengo e Palmeiras? Vamos fazer a simulação rápido. Vamos fazer a simulação. É porque numa dessa o Palmeiras fica em segundo, aí tem como, né? Abre um caminho, mas eu acho que o Palmeiras vai passar em primeiro. Mas eu vou fazer aqui, a gente traz certinho. Mas passando em primeiro, aí já vai pra lado diferente. Não, que é sorteio, eles podem ficar no mesmo lado ali. Vou ver aqui, então eu confio. Enquanto isso, a galera deixa o like e se inscreve, né? Chama aí, pô. Tá na hora. A palavra é um tiro. Horinha do like, gente. Likezão agora. Se inscreva, pega o link e dispara naqueles grupos de WhatsApp, grupo do Mengão. Eu sei que você tá em vários grupos do Flamengo, então joga em todos, tá certo? Aproveite e já se inscreve também na Brabo TV, segue o Moreira, Gabadão, Rodrigão, você já segue? Pode seguir a gente também lá na Brabo, pô. Estamos esperando a galera. Senhores, já garanti meus ingressos aqui, agora eu tô tranquilão. Foi complicado aqui, mas garanti meu lugar na Libertadores, né, Rodrigão? Porque Libertadores é o que a gente quer. Inclusive, o Rodrigo sempre gosta de levantar aqui as bolas, das questões dos times brasileiros estarem decidindo. As bolas da Libertadores, né, sobre times brasileiros estarem decidindo, sendo campeão. E aí, é isso daqui que você quer falar, né, Rodrigão? Pois é, você comprou o ingresso contra quem? Estudiantes. Pois é, o Estudiante a gente jogou aí há 2 semanas atrás. E foi um jogo que baixaram o sarrafo com total conivência da arbitragem. Sim. E aí, aproveito, eu vi outras arbitragens tendenciosas contra brasileiros, como, por exemplo, Boca Juniors e Cruzeiro né? O do próprio Fluminense contra o Rivadavia, e tem mais outros exemplos aí. Eu quero aproveitar esses monstros aqui, que acompanham direto a Copa Libertadores da América, né? Porque... E todos os times do Rio de Janeiro. E todos os times do Rio de Janeiro. Até o Goitacás ano que vem vai brigar por uma vaga na Libertadores. Cara, como é que vocês conseguem enxergar isso? Né? Porque a gente vive o futebol para a competição. Foram 7 campeões brasileiros seguidos, sendo que dessas 7 finais, né, que culminaram com o título brasileiro, 5 foram entre brasileiros. É muita coisa, né? É um domínio muito Não vou nem falar dos 4 últimos serem pro Rio de Janeiro, coisa que eu já falei. Né?
Como é que você consegue enxergar isso assim para a competição? É interessante? A competição melhorou muito. A Libertadores melhorou como organização nos últimos anos. Acho que importaram coisas ruins e boas da Europa, né? Gosto da entrada dos times separadamente, esse negócio de tocar hino, ritualzinho, hino da competição. Eu não gosto, acho que isso não combina com a nossa cultura. Final única, você gosta? Não muito, mas tivemos boas finais únicas entre grandes times, então foram finais de apelo. Mas se chega um Defensa e Justiça e Mirassol numa final de Libertadores, a Conmebol vai ver um estádio vazio. E vai tomar um prejuízo. Vi algumas vezes Como acontece na Sul-Americana, é isso que eu ia falar. Eu gosto de gente na arquibancada, final única fatalmente leva menos gente para arquibancada. Mas como evento é legal, para vender internacionalmente funciona, beleza e tal. Mas é óbvio que a Conmebol, ela ouve todas as outras confederações, que não a brasileira, no ouvido dela. Tá demais, é muito brasileiro e tal, tem que fazer alguma coisa. Eu acho que existe essa má vontade, obviamente, só que o bom futebol supera a má arbitragem e o Flamengo tem conseguido fazer isso sistematicamente, tanto que ganhou as últimas Libertadores, o Palmeiras está chegando, etc e tal. Eu acho que eles estão com um problemaço que eles não têm uma solução, a menos que eles queiram limar o futebol brasileiro, aí assume que o Brasil é a NBA das Américas, e a gente joga aqui, Argentina, Chile, mas eles não querem porque o Brasil é o principal mercado, então estamos nesse ponto. Não, bom, antes de eu falar daquele negocinho aqui, eu vou mudar porque veio uma coisa na cabeça, que a gente tá falando de Libertadores, a gente vai falar de Copa do Brasil, que o Flamengo vai jogar, e aí tem um link que eu queria levantar pro Lucas. Opa! Que agora, na Copa do Brasil, dá 2 vagas pra Libertadores, né? O campeão e o vice. Você nem respondeu, a cara já respondeu. Você é a favor disso? Você é contra isso? Vice-campeão! A semifinal já tá comemorando, né? Sou completamente contra, até porque se a gente for parar para fazer uma análise dos últimos vices, olha a campanha no Campeonato Brasileiro dos times. Todo respeito ao Vasco da Gama, ao Atlético Mineiro, que foi vice pro Flamengo e ficou a uma bola na trave de não cair no Campeonato Brasileiro depois de fazer aquela final com o Flamengo de Copa do Brasil, que o Gabigol decidiu mais uma pro Flamengo. O Galo também chegou na final da Libertadores e tomou taca do Botafogo. E o Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro foi horroroso. Eu acho que as vagas tem que ser através do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do futebol brasileiro, é onde mede a regularidade, e eu acho que não tem que ficar tentando dar troféu de consolação dentro da Copa do Brasil, que já paga muito, inclusive, e faz os times do Campeonato Brasileiro pouparem jogadores, ou seja, é a CBF jogando contra a própria CBF. É um glamour que criam na Copa do Brasil, até para poder tirar um pouco do foco do Campeonato Brasileiro, que está previsível entre Flamengo e Palmeiras. Se vocês repararem bem, a Copa do Brasil, que agora vai ser uma final única e já estava acontecendo, estava invertendo. Ela quem fecha a temporada. Ou seja, Vasco... Gosto de você. Vasco e Corinthians não pode fechar a temporada. O jogo mais importante é do título brasileiro. É isso! Das equipes que mais investem, das equipes que jogam o melhor futebol do Brasil e não dos finalistas da Copa do Brasil. Pode, eventualmente, ter uma final da Copa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, mas essa final não pode tomar o protagonismo do Campeonato Brasileiro, porque a partir do momento que algum time consegue ser campeão na última rodada, acabou a festa campeão brasileiro, que tem essa grande importância, aí vira a chave, vamos dar o foco, o glamour, a Copa do Brasil da final única. Você falou, Rafa, você falou que o moleque era bom. É brabo, é bom. É tudo que eu penso, só que bem falado, entendeu? Só que sabendo verbalizar. Porra! Eu acho de uma idiotice. Acabar o ano com não sendo o título mais importante, sabe? Nenhum lugar é assim. Nenhum a gente lugar. vai pegar agora, é a final da Conference League, pra semana seguinte ser a final da Europa League, pra semana seguinte ser a final Ou seja, o melhor é no final, correto? O melhor a gente deixa para o final. Primeiro o pãozinho de alho, depois é a picanha. A linguiça que joga de volante no churrasco, você vai chegando. Primeiro? Não, depende das cervejas
mais longe da Libertadores. Mas é uma lógica muito louca, e eu cara. acho que a questão da vaga, das 2 vagas para a Copa do Brasil, vai acabar tirando ainda mais a questão de focar no brasileiro, vai para a Copa do Brasil. Eu sou contra qualquer final ser através de... qualquer vaga ser através de Copa. Eu entendo o Brasil, o futebol brasileiro, fala, beleza, a vaga do campeão para Libertadores. Talvez eu botaria até a pré-Libertadores. Agora, assim, campeão e vice tendo vaga para Libertadores, irmão, só vai esvaziar o Brasileirão cada vez mais. E é isso. A gente tem momento, Lucas, que a gente vê o brasileiro, irmão, do 8º lugar para baixo, o saldo era negativo. Exatamente. 7 times Mas conseguem tem a fazer mais gol pro né? Porque ninguém fica ali perdido, né? Alguém ou tá na fase da Libertadores, pré-Libertadores, ou tá na Sul-Americana ou tá caindo. Né? Mas, Rodrigão, hoje em dia, agora estamos revoltando todo mundo. Assim, o cara faz uma campanha de 45% de aproveitamento e vai para Libertadores. São 38 jogos, o cara não ganha metade dos jogos e tá na Libertadores. Não isso. Dá. E mais incrível é a Sul-Americana, né? Porque todo mundo vai pra Sul-Americana. Nós estamos classificados pra Sul-Americana por estarmos aqui. Sim. Olha aí. Exatamente. Assim, nessa gravação. Chutado uma bola, a gente já tá na Sul-Americana. Certo é o Renato, que nem viaja, né? E aí é punido e não pode viajar. Ele é punido por uma coisa que ele quer fazer. E o melhor é ele fazendo a análise do jogo depois. Ele pode ser influência premiada também agora. Ele está ameaçando, isto é sunga. Então você vai ser punido, você vai ficar sem A3. Obrigado, Comebol. Na próxima eu não vou também. Comebol é sensacional. Mas aqui a gente abriu aqui na... A inevitável Copa Sul-Americana. Você não consegue fugir dela. Não quero, não. Nem Mané Garrincha, nem Uri Geller driblava a Sul-Americana. Consegue. E a gente entrou aqui na Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil ele é um pouquinho agora no meio de semana. E só falar um negocinho aqui para não esquecer, porque temos muitas coisas acontecendo, inclusive... O Museu do Flamengo, que está fechado para obras, agora vai ter o museu itinerante lá no Via Parque, onde a gente vai poder ver os troféus do Mengão nessas últimas conquistas do último ano. Tem espaço no Via Parque para isso? É por isso que vai focar, agora, no último ano, porque senão ia ter que fechar o shopping inteiro. Criar outro andar. Então, vai ser a partir da terça-feira que vem, dia 19. Vai ser o dia da inauguração do museu. Já tem venda de ingresso a partir da terça-feira, agora, dia 12. Então já compra o ingresso, Gaba? Compra no site. Daqui a pouco vai tocar o despertador dele. Não, aqui não, o meu não. O ingresso. Já estou conversando com o Samuel da loja do Museu do Flamengo, que inclusive me deu essa camisa que é maravilhosa, que remete ao Andrade. E tem o autógrafo do Andrade, rapaz. Essa braba. É série limitada. Irado, hein? 20. A minha é 8 de 20. Suor aqui também é do Andrade. Porque a camisa é pesada demais, né, o suor do Andrade. Fico nervoso. O calorento gabadão. Eu falei que eu sou calorento. Pô, essa camisa que o Andrade usou na nossa campanha em 2009. Pô, eu lembro muito daquele jogo contra o Santos, lá na Vila, que foi a estreia dele. Essa camisa que eu usava. E aí a loja do Museu Flamengo fez a camisa retrô. E vai ter aquelas ações lá da loja do museu, Encontro da Nação. Vai ter. Samuel não quis revelar ainda quem. Ficou ele fazendo, não, só vou revelar depois. O site compra no site do museu. Para poder ir lá no Museu do Flamengo, no Museu Flamengo, que vai estar lá no Via Parque. Eu estarei lá, Titi, porque eu quero ver os troféus, que eu ainda não vi os troféus desse ano. Mas é só semana que vem. Antes disso, nós temos o quê? O que a gente vai falar? Copa do Brasil, não é isso? Exatamente. No meio de semana. Vitória e Flamengo. Jogão. Porque o Vitória está vindo numa crescente. Vimos aí agora. O Vitória aprontando aí pra cima. Teve um time aí de um produtor aqui nosso que sangrou pra conseguir um empate. Isso porque o Márcio não sofre bullying aqui, me falaram. Tá bom. Pra conseguir... Os caras só estão falando de você, Márcio. Só porque não tava lá, né? Não tinha torcedor lá e tal. E aí, às vezes, o Tricolor não sabe quanto que foi o jogo, porque eles não vão e tal. Mas o Vitória aí arrancou... O Fluminense arrancou o empate do Vitória, mas o Vitória vem numa crescente, tá? Aquele Vitória que a gente pegou lá no jogo de ida já não é o mesmo Vitória. E o placar foi magrinho, 2-1 Flamengo. Rodrigão, tá confiante? Vamos passar, mas vai ter que ir com o time titular? Como é que a gente vai fazer? Cara, eu acho que dá pra gente... Por exemplo, o Jorginho e o Everton Araújo, eles estão fora do próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Jogam, então. Então, jogam. Deveriam, né? Não, vamos jogar. Vamos jogar? Tá cravando? Já comuniquei aqui. Entendi. Informação. Entendeu? Então, isso aqui nos bastidores. Entendi. Não, mas brincadeiras à parte não tem porque não jogarem. Entendeu? Até porque não vão jogar o próximo jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. E se o Paquetá voltar, é 10, porque não tem a Arrascaeta. Exatamente, o Paquetá tá voltando, então acho que o Flamengo dá para fazer uma mescla bem interessante. Não sei se precisa botar... Não precisa botar força total, sem querer desmerecer o Vitória, mas o time do Flamengo, como foi ontem, exemplo, né? Consegue reverter, consegue classificar. Porque Mante o placar.
E Empate serve, né? A manutenção. Não, empate serve. Até quando a gente entrevistou o João Guilherme, e ele falou, e eu procurei saber, é verdade, cara. Você não confiou nele? Não, eu confiei, mas eu lembrava de um ou outro, mas eu fui puxar na memória, cara. Eu acho que o placar que mais aconteceu lá no Barradão foi 2-1 Flamengo. Entendeu? Mas os palpites vamos deixar mais pra frente. Mas eu acho que o Flamengo ele consegue botar um misto bem quente, bem interessante, suficiente para classificar, inclusive classificar com vitória. Em cima do Vitória. Com triunfo, né? Entendeu? O palpite eu vou deixar pro final. Vamos ouvir os homens aí. Pois é, Rafa e Lucas, vocês estão nessa também. Flamengo tem que ir com um time misto. Joga quem pode jogar. Misto frio, misto quente. Misto quente, por conta do Jorginho e do Everton Araújo não jogarem, né, contra o Atlético Paranaense, suspensos. Eu acho que eles precisam entrar, manter esse meio-campo funcional que tá casando muito bem. E dá pra mexer algumas peças. Joga o Bruno Henrique no lugar do Pedro, não compromete tanto assim. O BH tá muito bem, entrou contra o Grêmio muito bem no último jogo pelo Campeonato Brasileiro. E dá pra poder arrancar um empate, pelo menos, que é o que classifica o Flamengo, mexendo em algumas peças. Pode jogar Vitão ou Danilo na vaga de um dos Léos. O mais desgastado pode sair. Royal, que entrou bem contra o Grêmio, deu assistência. Pode ser o titular. E o goleiro Andreu? Coitado. Pô, que é o único que não jogou ainda. Precisa jogar, né, meu irmão? Não é contra o Vitória, mas precisa jogar. Não é contra o Vitória. Porque aí você coloca ferro e fogo. Precisa de ritmo, né? Não dá pra botar não dá pra colocar um jogo eliminatório. Se fosse 4-0 aqui no Aí sim. Não dá pra colocar. Mas é um bom goleiro, uma boa investida do Flamengo. Só que o Rossi, depois que o André chegou, é outro, né? Não teve mais a falha, a saída de gol. Ontem deu tiltzinho. Deu tilt, mas deu pra recuperar. Deu pra recuperar. Quando era o Matheus Cunha, o reserva, que tá muito mal no Cruzeiro, o Rossi... Já virou reserva no Cruzeiro, né? Incrível. O Cássio machucou, falou, agora é tua vez. Deu 3 jogos, virou reserva. Real mesmo, não tá jogando lá. Mas agora, ligando o alerta, porque o Vitória é uma equipe muito bem arrumada pelo Jair Ventura, cara. É uma equipe muito física, os jogadores são altos, são fortes. Tem o Ramon, que é ex-Flamengo. É uma equipe que todos eles se dedicam muito na marcação. É um time muito aguerrido, pode vender caro. O gramado do Barradão não é tão bom, não é Gabadão, é Barradão. É Barradão. Não é muito bom, né? E pode prejudicar o Flamengo. Vão todas as fichas na Copa do Brasil, né? Exato. E o Flamengo, se tiver que poupar alguém, tem que poupar na Copa do Brasil. Eu tenho como mantra que nenhum time tem 11 jogadores para jogarem em 3 competições. Nem Flamengo, nem Palmeiras. Porque na hora de arrebentar, você vai ter que escolher. E eu acho que a Copa do Brasil está abaixo na prioridade entre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Não tem para que o Flamengo esticar a corda, ficar mantendo 11 jogam, que é até uma mentira, né, que defende quando falam do Jorge Jesus, do Ano Mágico. Sempre jogaram quarta, jogaram domingo. Descansa, não sei o que, aquilo ali. Acho que o time ideal jogou 11 vezes. O time de melhor. Não, menos. Foi 7 ou 8 vezes. Aquele time da final da Libertadores, da final contra o River, acho que jogou 7 ou 8 vezes. O time do Pôster jogou muito pouco. Exatamente. E o Fluminense 23 também, o Botafogo 24 também. E é normal. Mas aí fazendo o advogado diabo também. Pô, vamos lá, Flávio. Aqui é malvadão. É advogado. Aqui é o malvadão. Flamengo poupa, né? Vai jogar Jorginho e Everton Araújo, porque nessa coisa. O resto vai ali com um misto quente. Flamengo cai. Que isso, cara? A culpa é de ter poupado? Não. Porque se o Flamengo tem o melhor elenco das Américas, esse elenco tem que corresponder. O Luiz Araújo tem que mostrar serviço. O Cebolinha, se escalado for, tem que mostrar serviço, que vem em baixa de novo. O BH também, a liderança desse Flamengo, precisa jogar bem. O Jorginho e Everton Araújo, desculpa, eu não consigo nem considerar que seria um time assim, eu tô poupando, nem consigo. Né? Porque, o Arrascaeta tá machucado. Exatamente. O Paquetá tá voltando, nem sei se não vai ter condição de jogar. Então, quer dizer, não tem muito ali... Entendeu? Agora não é só se eu puxasse os molequinhos da base aí. E outra coisa que a gente precisa falar aqui, se quiser dar uma esticadinha na corda, porque não houve jogo contra o Medellín, dá pra fazer. Ainda tem isso, bem lembrar, bem destacado. Agora eu vou apertar. Agora o Flamengo classificou. E aí é Flamengo e Palmeiras, Titi, um sorteio, Flamengo e Palmeiras. E aí? Meu Deus. Tem que botar o misto quente ou não? Agora é a hora de botar os titulares. Depende do que vai estar acontecendo. Aí tem que ver o contexto, tem que ver a fotografia. O Flamengo tá brigando ali. Como diz o Gil, ferro nele.
Eu sou a favor de, assim, de ir com um time misto na Copa do Brasil toda, a menos que, assim, tem, pô, sei lá, Não um Flamengo mudar- e Chape no Brasileiro não mudar em a casa. rota em hipótese alguma. Não, só tipo assim... Independente, como aconteceu no Campeonato Carioca, porque o Flamengo mudou a rota. Sim. Sim. Né? Porque tava... Eu acho que só muda a rota se o Flamengo chegar lá na frente disputando a Copa do Brasil e o brasileiro deu algum azar aí, eu prefiro maluco. esperar, ter cautela, eu também concordo. Tipo assim, isso eu sempre falei, as prioridades para mim. Acho que tem contexto, sabia? Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Cara, ganhar Libertadores para mim, já seria o suficiente, obviamente, que eu... Já assina agora? O Mengão ganhou só Só. a Libertadores. Só o Penta. Já ganhou o Eu até falei Carioca. isso. Ganhou só o Penta. Tá assinado? Assina aí, então. Não, eu não vou assinar porque eu quero mais. Não, veja bem, mas- veja bem. Não, mas, cara, dos três, se Porra, assinou. só ganharam o campeonato... Acabou o Brasileiro e a só Copa ganharam do o Brasil. Campeonato Brasileiro e a Libertadores, o Flamengo, o Botafogo e o Santos, que na época nem brasileiro era, só os três ganharam, porra. Você botar a Copa do Brasil, tipo assim, tá de boa. Tem contexto Agora, pra tudo aí. Mas o Flamengo tem totais condições de ganhar É. o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Porém, se acontecer de ganhar só a Libertadores, Tá ótimo, né? Eu tenho um ano feliz. Exatamente. Eu tenho um Natal feliz, melhor Agora, dizendo. se for ao contrário, o Flamengo ganha o Brasileiro e outro time ganha a Libertadores. Só se for um gringo, já se falei for o Palmeiras, fica um gosto de Não, cabo de guarda-chuva. aí já não fica legal. Comemora o Eu Brasileiro, vou te falar, beleza. não só o Palmeiras não, cara. Como se fosse um Penharol, um Independente, Não, que nem é. tá Não, competindo, mas um Boca. Não, aí eu Aí tô ligando abre muito, 7. mas Não, eu tô eu ligando quero muito, chegar não. nesses caras, Não tô pô. ligando muito, não. Porque se não for o Flamengo ganhar, tem que ser um gringo. Aí, irmão. Um Rivadavia da vida. O Flamengo não ganha, tem que ser um gringo. Não, mas tem que ser esse gringo aí. Aí já quer escolher demais, né? Aí já Gringo tá- realmente pode ser É, qualquer já um. foi ali e tal, depois vê a Não. contagem. Tem que ser o de- Mirassol, se for brasileiro. Exato. É. Vamos pros palpites então. da E Copa olha do só, Brasil. gente, nós somos 4. Cada um dá um palpite diferente pra ver se a gente acerta alguém. Tá. Alguém tem que Vamos lá. acertar. né? Não é possível. Alguém vai acertar. Porque, pô, aqui tem a bola de cristal, que eu só Exato. acertei Uma vez. uma vez no primeiro episódio. E acho que essa... E eu virei o mago do Terra Flamista. Pô, Vamos já lá. tá no 25 e o cara... Vitória e Flamengo, Copa do Brasil. Titio, começando por você. Caslu, quanto vai ser o jogo? 1-1. 1-1. Rafa. Acrescentando que o Moreira gabaritou. Eu acho que o Vitória tem um grande goleiro, o Lucas Arcanjo é um dos Sim. destaques. Bom. Grande goleiro e todo goleiro contra o Flamengo vira... Neuer. Neuer. Pois é, ele já é um grande goleiro. Tem negócio de lei do eixo, vocês falaram do Ramon. Você não é de fazer gol, mas tá ali. Tem Renato Kaiser, que tem lá dá suas cacetadas. É um Gosta. perigo. Vou bater aqui que Do nem time você Rafael Moura de Carrasco. É, né? Exato, Isso. do time de Carrasco, Isso. exatamente. Tem, eu não sei se o Eric vai estar à disposição, não jogou contra o Fluminense, estava suspenso. Mateuzinho também não jogou. Mateuzinho também não É um bom jogou. time. É um bom time, tem o Zé Vitor no meio de campo, que é alto, Ele tá 1,94m. encaixado. Tudo é alto, é muito Joga naquela linha, aquele Ferrolho Jair Ventura, linha de 5, é difícil de jogar com o Vitória. Dos times mortais do futebol brasileiro, fora do Mengo Verso, o Vitória é a primeira página do Campeonato Brasileiro, é 10º colocado, é um bom time, é um time honesto. Joga em casa, é um alçapão, é difícil jogar no Barradão, o campo é alto, é complicado jogar lá. Meu palpite, dito tudo isso, 3-0 Flamengo, mas... Porque o Flamengo é seleção, Gabadão! É outro futebol, Eu né? falei, caralho, o cara vai vir com 1-0. É, bom tá demais, bom demais. Não. E aí, Rodrigão? Eu vou de 2-1 Flamengo, seguindo as estatísticas. Então eu vou de 2-0 Mingudo. Podia ser um gol igual o Paquetá naquele outro com 10 segundos de jogo, né? O Flamengo Vai saiu ficar a bola, tranquilo. bom, já fez o gol. Eu vou de 2-0 e com isso o Flamengo está classificado, independente de qual placar que dará. Mas eu gostaria que quem acertasse seria o Rafa, que seria bom demais, um 3-0 Flamengo. E aí depois, Rodrigão... a gente Pedro, volta- será que joga? Não, né? Acho que vai de BH agora, né? O Pedro tá nessa corrida pela seleção brasileira, pintou na pré-lista do Ancelotti. É eu verdade. adoraria ver o Pedro na Seria- Copa do Mundo. Eu vai. estou aqui diante do Igor Thiago. Olha a minha pois coragem é. de falar eu tô isso. investindo você É. o Igor Thiago na Eu- torcida. Isso, cara. Então, com todo o mérito que você tem no Brentford, sua Premier League é incrível. Mas o Pedro é o Pedro. Eu adoraria. Aí é o papo do coração mesmo, não é nem o papo da razão, porque talvez o Igor Thiago nesse ciclo esteja brilhando mesmo. Eu levaria o Pedro, independente de qualquer coisa. Eu acho o melhor 9 do Brasil, mais talentoso. E tá numa fase Ele é um que- acrobata, ele tem recurso, ele protege bem, ele tem um pivô, ele tem um passe, ele é demais. Agora, e eu duvido que ele vai levar 2 centroavantes, ele vai levar um, vai ser um outro. E eu acho que hoje é o Igor Thiago. E por isso que seria legal o Pedro nessa reta final ter jogos, ter chance de tentar ali aquela vaguinha.
lesões podem acontecer, imprevistos acontecem. O Pedro já jogou uma Copa do Mundo. Isso pesa. Tem E fez o gol de Copa. pênalti na Croácia, diferente de outros. Personalidade, fez gol de pênalti diferente de outros, muito bem mencionado. Desde que não esteja acima do planejamento do Flamengo. Se o planejamento é não contar com ele, não é por conta da Copa do Mundo que tem que colocá-lo em campo. Eu acho não, isso. Concordo. Isso aí eu não Até vou botar ele pra ser convocado, não. Até porque também o Pedro acho que também não vai ser o jogo com Vitória que vai convocar ou desconvocar Exato, o Pedro, exato, né? é. Aí Assim como o Neymar não será convocado pelos jogos contra o Coritiba. Eu Todo mundo sabe eu disso. tenho medo da calcificação do Pedro, né? O Pedro costuma lesionar, então às vezes também dá uma seguradinha ali que pode até ser bom pra ele, tanto no Flamengo quanto na Copa. Uma dúvida, vou dar uma rápida invertida. Como o Flamengo, pra vocês, era melhor o Pedro ir pra Copa ou não? Eu sou aquele ainda romântico que eu gosto de ver jogador do Flamengo na Copa do Mundo. Acho que seria um puta de sabe? um orgulho pro Eu fico Flamengo. imagina meter um gol de título, tá ligado? Acho que tem aquela identificação. O Danilo pode fazer o gol do título, Marcinho. por O que Márcio não? soltou a Ele risadinha. ele O sabe. tricolor aqui falou, pô, Pedro vai fazer gol da final da Copa. Pode fazer. Fez gol na contra Pedro- a Croácia lá. Pedro é um eu monstro, gosto. cara. Eu acho que durante o ano, as temporadas e tal, jogador de qualquer time brasileiro ser convocado atrapalha, porque né, o calendário ele não Sim. ajuda. Mas a Copa do Mundo, Tá. que para. Ah, beleza, o Leonardo Jardim teria os jogadores para se preparar. Mas ali, irmão, eu gostaria muito de ver o Pedro na Copa, assim como o Danilo na Copa também e tal. E, pô, jogando. Eu gostei muito do último. Pô, a gente teve o Pedro e o Everton Ribeiro, irmão. O Everton Ribeiro mereceu jogar uma Copa por toda a carreira que ele teve. E eu fiquei muito feliz. Isso aí não atrapalhou em nada o Flamengo ser campeão da Libertadores em 2022, Sim, né? Mas Isso. Tu é egoísta, né, vai? eu sou egoísta mesmo. Eu tenho o time fechado ali treinando. Eu confesso que hoje, entendeu? Com uma dor no coração, eu já fui muito mais Brasileiro. vibrante pela seleção brasileira, Sim. Copa do Mundo. Hoje em dia, como diria o Zico, eu não troco uma taça Guanabara pela Copa do Mundo. É diferente. Eu também não trocaria, não, mas gostaria de ver jogadores do Flamengo na Copa, mas sendo protagonistas também, né? O ano entrando e fazendo gol. Pra deixar o malandro lá, pra só entrar, bater o pênalti contra a Croácia. Pô, meu irmão, prefiro deixar o cara treinando aqui, entendeu? Pra quando voltar, estar na ponta do E nesse contexto ele tem mais a perder do que a ganhar, né? Porque ele tem que fazer o pênalti. Pouco jogou, assim. Exatamente, bola ainda rolando. é capaz do cara entrar, perder o pênalti e ainda ser E se crucificado. queimar. Exato. Mas eu acho que o único que pode ser protagonista dessa seleção é o nosso Paquetá, né? Eu vejo o Paquetá titular dessa Rapaz, seleção, irmão. Eu não, vejo. por E esse, mérito total. imagina o Paquetá mandando aquela... Jorginhando, como foi contra o Grêmio. Paquetá Jorginhando é uma Copa bom. dessa, irmão. Porra, Tem no Flamengo. Não, tem méritos para isso e eu acho que seria muito justa a convocação dele. Porque se a gente ainda puxar histórico, né? Como a gente tá falando que o Pedro jogou uma Copa, irmão. Paquetá fez um ciclo aí da maior Exatamente. parte. Quando pôde jogar, né? Eu penso que o Pedro é fantástico, um jogadoraço, mas ele subiu o sarrafo em cima da hora. Se fosse pra apostar, eu apostaria que ele não vai pra Copa do Mundo, porque tem outros jogadores à frente dele, isso pesa no ciclo, não esteve na última convocação. O Igor Thiago, tecnicamente, não é melhor que o Pedro, mas a gente tem que respeitar que é um jogador que é o único brasileiro a fazer tantos gols na Premier League na história. Nenhum outro brasileiro fez a quantidade de gols que ele fez, salvo engano, 21 gols, acho que 22, tá atrás do Haaland só, do Manchester City. Só, né? Enfim. E o Pedro subiu o sarrafo de última hora, tá jogando muita bola, mas a gente tem que levar isso em consideração. Igor mergulhou na piscina antes. Exatamente. Eu acho que me incomoda, eu tenho certeza, na verdade, me incomoda o João Pedro ser incontestável, porque não tem um gol sequer com a camisa da seleção brasileira, mas é outro que tá bem na Premier League também, é atacante, e tem uma característica diferente da do Pedro. Eu acho que o João Pedro não concorre com o Pedro, seria Igor Thiago ou Pedro, e eu acho que o Pedro não vai, mas o Paquetá, pela bola que vem jogando no Flamengo, por ser um jogador que joga em mais de uma função, faz segundo volante, faz beirada, faz a camisa 10. E faz dancinha. Exatamente. Hoje em dia faz diferença. E faz gracinha, faz dança. Eu acho que ele vai acabar derrubando o Andrei Santos. Mas pra time titular, pra poder ver ele bailando, eu acho que ele tá, no momento, atrás do Danilo do Botafogo. Tá jogando muito. Primeiro que a seleção joga num 4-2-4, não tem 3 meias, né? São 4 atacantes. O Paquetá teria que derrubar um atacante. Ele pode aproveitar da brecha da ausência do Estevão e colocar mais um homem de meio, né? Bruno Guimarães, Casemiro e mais esse homem de meio. Hoje,
sem clubismo algum, eu acho que o Danilo está à frente para poder ganhar essa vaga, muito por conta dos amistosos que ele fez contra a França e Croácia. Ele mudou a cara do Brasil quando entra contra a França. Jogou demais. E jogou muito também contra a Croácia, fazendo um gol. Mas o Paquetá pode ser, sim, um jogador ali, um elemento surpresa para poder melhorar o time da seleção brasileira, que inclusive acha o Paquetá jogador de seleção. Sim. A Copa do Mundo. Não sente o peso Já da se- camisa Os dois da têm que seleção. ir, tanto o Danilo como o O Paquetá. passe pro menino Ney é dele. O passe é a tabelinha com o Paquetá. 22, No último gol do Brasil na Copa do Mundo, o Paquetá estava lá fazendo o gol. O Rodrigão tá nem aí pra Copa do Mundo. O Rodrigão vai viajar pra Rodrigão tá pra pensando, a casa. Premier League tem que acabar. Igor Thiago é o cacete. E leva o Pedro e Você acabou. falou do menino Ney, eu tenho que comentar aqui, por mais que não seja a minha predileção seleção brasileira, Sim. né? Eu penso Minha seleção é que outra. é outra, mas a gente deve dizer que o Neymar entrou na O flamenguista Neymar. Por isso que a gente tá entrou na falando do Neymar. pré-lista aí, o Ih. Estevão não participou dessa lista aí. É. E o menino Ney aí, então, né, causou um alvoroço aí na internet, porque Porque existe é o a Neymar. possibilidade dele ser convocado. Agora, o Pedro, né? Levarias o Neymar? Rapaz, eu já te falei. Eu não lembro. Esse é um novo episódio. Cara, Você pode mudar de opinião também. Viu? eu levaria, porque pra mim é um cara de nome. E O Zico também é um cara de nome. é um cara de nome. Merecimento, ele efetivamente não tá fazendo por onde ser convocado. Mas, cara, seleção, Copa do Mundo é um tiro curto, né? Sim. Então, um moleque com aquele potencial, se de repente treina 20 dias focado, aí você pode pensar, pô, mas vai botar um cara desse pra pra ficar no banco? Entendeu? Deixa no grupo, até porque pode ser que quando entre assuste o outro time, né? Porque eu vi uma declaração de Vanderlei Luxemburgo há muitos anos atrás, falando que quando ele treinava o Real Madrid. Eu tirei o Zidane, tirei o Ronaldo e a Juventus. Não, bem, hoje em dia as pessoas olham o Brasil, tem o Vinícius Júnior. Beleza, mas o Vinícius Júnior não tem, por mais que tenha sido o melhor do mundo, tenha ganho Champions, mas ele não tem o respeito do Neymar. Eu tô errado. Ele não é o Vinícius Júnior do Real Madrid na seleção brasileira. Exatamente. Então, cara, leva o cara, pô. A gente levou tanto jogador que nunca entrou em campo. Também o Rodrigão tá falando sem firmeza nenhuma. Ele tá falando... Ele tá com vergonha. Tá com vergonha. Pra você é indiferente, não vai mudar teu dia. Tipo assim, se o Neymar for, se o Neymar não for... Eu levaria o Eu tô Neymar. mais Eu preocupado levaria o Neymar se porque... quem vai jogar agora contra o Vitória. Quem vai ser. Eu levaria o Neymar porque é o único jogador hoje em dia diferenciado do Brasil. Aquele que você pode entrar e pode fazer. Se vai ser titular ou não, não mas sei. aí tu leva o cara pro cara. Ué, tá ali treinando. Se for titular, ué. Se for banco, é banco. Se for titular, é titular. Mas eu acho que num grupo de 26, deixar Neymar de fora Eu acho que é ousado. eu acho que ele vai cortar na carne, sabia? Não levando. Porque... Pra não dar o problema durante. Exatamente, porque vai ser tudo sobre o Neymar. O Brasil empatou com a Escócia. Neymar entrou, jogou só 5 minutos, a coletiva. Por que o Neymar só jogou isso? Piriri, pororó, pororó. E vamos ser realistas aqui, o Neymar não vive uma grande fase, tá muito bem, o maior beneficiado do Neymar querer ir à Copa é o Santos, porque ele desandou a fazer gols, isso pode calhar a livrar o Santos do rebaixamento no final. Emerson Sheik em fim de contrato. craque no final. Os últimos 2 meses, o Sheik, irmão, voa. Mas agora eu posso listar coisas que não são opinião, são fatos que me levam a crer que o Ancelotti não o convocará no dia 18. Neymar poupado contra o Mirassol no Maião quando o Carlo Ancelotti vai até Mirassol para assisti-lo. Neymar desfalca contra o Flamengo, que seria um grande desafio. Neymar desfalca contra o Palmeiras por conta do sintético. Neymar se envolve em confusão com o Robinho Júnior, um garoto de 18 anos que ele tem como ídolo, né? O Neymar é ídolo do garoto. Enfim, eu acho que são muitas coisas e nenhuma delas aqui é opinião, são fatos que me levam a crer que o Carlo Ancelotti não vai apostar num jogador. O cara chegar e falar exatamente, assim, tá só porque ele é de fato o jogador que potencialmente é melhor que todos, mas não é uma verdade você falar que o Neymar joga mais que todo mundo da seleção brasileira. O Neymar de hoje não joga mais que todo mundo. O Neymar Prime, o Neymar 2015, 16, de fato, é melhor que qualquer jogador da seleção brasileira. Mas eu acho que ele não vai apostar muito por conta de não ver condições no Neymar de ser titular da seleção brasileira. E você traz
pra si um problema. Você tem o Neymar no grupo, você empata um jogo, o Neymar não entrou, a pauta não vai ser o desempenho do time. Agora, você tem razão nisso, de você, assim, corta ali na carne e você não tem um problema durante a Copa. Mas aí, Titio, aí vai ter que ter Perdeu a Filipão em Copa, 2002. né? Vai ter que ganhar. Mas porque se não All ganhar in, e não né? tiver Neymar... Mas a tendência... Pro Ancelotti, beleza. Gaba, que Gaba. não, mas- Peraí, a alguém tendência- poderia usar pra falar, pô, se o Neymar tivesse, ia ganhar? Exato, Rodrigo. Não, mas exato. se o Brasil não ganhar a Copa de 2002, que o Romário ficou de fora, tu não ia estar falando, não levou o Não, Romário. O Romário era artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ué. É outro nível de comparação. É outro Não, mas não nível. iam falar? Sim, mas o Romário estava fazendo... Mas não era uma sombra de Romário, era o Romário. Se o Brasil não ganhar a Copa e não tá o Neymar, você acha que não vão falar? Tá vendo? Não levou o Pode Neymar. até falar, mas é um problema depois. A gente vai ter Então, que por isso ver a eu tô falando, Copa vai pra ter que depois. apostar O ali. Romário foi artilheiro do Brasileiro em Exatamente. 2001. Terminou em 2001, mas acho que o Brasileiro 2001, acho que foi ele não. 2000 foi alguém do Atlético Washington, Paranaense, foi o Washington. Washington. Mas não se compara, Não, não, mas tá mas... próximo. O Washington deveria estar em 2001. O Ronaldo de 10 jogava mais que o Neymar de hoje. O Ronaldo acima do Que peso. não foi. Eita. Campeão da Copa do Brasil, o Ronaldo. Um bom levantamento. Pesado, Ninguém hein? nem Bom corte, pediu. hein, ô, Moreira? Ninguém nem pediu. É. Grafite e Luiz Fabiano foram os atacantes. Meu irmão, eu vi Ninguém um jogo do pediu. Ronaldo. O Ronaldo com sei lá quantos quilos, o que ele Contra o fez. Santos? Eu sei o jogo Contra o Santos. Fluminense. Contra o Tem o jogo Fluminense. contra o Contra o Fluminense. Internacional. Fluminense. Tem uns jogos do Ronaldo Lembra que pelo ele Corinthians humilhou o inacreditáveis, Amaral, velho. jogava no Vasco? Ele É, deixa pô. no chão, cara. Tem Loucura, um pô. vídeo aqui da onde a gente tá transmitindo esse programa, que são os não gols, os quase gols do Ronaldo pelo Corinthians. É absurdo. Porra, Não, é é absurdo. É absurdo. Não, o Ronaldo é muito fora da Então é isso que eu tô te falando. Eu não consigo acreditar que a torcida brasileira vai justificar a derrota ou a eliminação do Brasil. A tendência é não ganhar. A não convocação. Dito isso, o Rodrigão A na não Alzirão, o Brasil sendo Neymar! Tá vendo? Mas vamos voltar aqui para nossa terraplanista, porque depois do jogo da Copa do Brasil nós temos Brasileirão, né? Isso. E o Brasileirão em que o Flamengo tem a melhor defesa e Isso. o melhor ataque e também o artilheiro do campeonato, que é o que a gente estava falando se ia ser convocado ou não. Porque a verdade para seja a Copa dita. do- Esse sim, se não for convocado e o Brasil não for campeão, eu vou Pedro! questionar. Verdade seja dita. O Palmeiras é o líder de direito, mas o Flamengo é o líder de fato do Brasileirão. A verdade é essa. O líder é o Flamengo, é o melhor ataque, a melhor defesa, tem jogamento, tem o confronto direto. Vamos doutrinar mais uma vez o Palmeiras aqui no Maracanã. Mas antes do Palmeiras, tem o Atlético Paranaense lá em Atlético Paranaense. Que nunca é simples, mas vamos Sem falar. Jorginho. Nos últimos tempos, o Flamengo também tá machucando os caras. A gente não pode falar do ano passado, porque o Atlético Paranaense não tava na Série A. Né? A verdade é essa, mas os caras mesmo subindo estão fazendo uma campanha muito boa. Mas hoje em dia, antigamente a gente olhava pro Sul e falava, ferrou. Enfrentar o Brasil de Pelotas e falava, meu Deus. Hoje em dia, eu olho o Atlético Paranaense, eu lembro do Pedro de bicicleta, eu lembro o 2-0 lá no coisa, o Santos, pelo Atlético Paranaense, entregando a bola no pé do Gabigol. Que está lá, o Santos é o goleiro do Atlético. Exato. Santos é o goleiro. Libertadores Isso, 2022. é isso que eu enxergo no Atlético Paranaense hoje. Pra mim, o Flamengo tem totais condições, e digo mais, é o favorito pra vencer lá. É isso que eu vejo hoje no Flamengo. A realidade é essa. O pessoal só é contra a realidade porque é o Flamengo. Porque se fosse o Mirassol fazendo a campanha do Flamengo, o futebol do Flamengo, o Mirassol ganha lá, mas como é o Flamengo, o pessoal fica, nossa, que soberba. As odds estão com o Flamengo, né? Sim, o time a ser as pessoas que batido, não há entendem. qualquer dúvida. Exatamente. Pra mim, o Flamengo é favorito lá. Favorito. É isso que vocês falaram. A gente não tem Jorginho, não tem Everton Araújo. Como vocês montariam esse meio-campo para enfrentar o Atlético Paranaense? Paquetá que pode voltar, mas ainda não está garantido. Vai botar no Gato também sintético, tá em trabalho, voltando? Exatamente. Tem Saúl ali com opção. Tem De La Cruz, aí tem esse negócio, pode jogar também, sintético não pode jogar. O De La Cruz Difícil, jogou hein? contra o Atlético Mineiro, né? Porque o Alan não podia jogar e botava o De La Cruz junto também, mas o De La Cruz jogou contra o Atlético Mineiro. Esse trio de meio-campo para o Atlético Paranaense, e aí? Deve ser Saúl, De La Cruz, Carrascal como 10. Mas o que você queria? Eu acho que o que tem de melhor é isso aí. Isso. Eu queria o Jorginho, não tem como. Eu queria a cura pra Jorginho. Exatamente, eu vou entrar com recurso. O pessoal até falou que levantaram a bola que o Jorginho podia ter tomado o terceiro, porque depois do jogo com o Palmeiras, eu acho que não. Eu acho que tomou ali o cartão porque precisava tomar o cartão. Acho que ele não forçaria a tomar o cartão, porque, irmão, o jogo com o Atlético Paranaense é antes ali e tal. Exatamente. Tipo, o jogo com o Palmeiras é mais na frente, é Maracanã. Acho que o Jorginho vai fazer muita falta nesse jogo do Atlético Agora, Paranaense. acho um jogo mais fácil do que pegar o Vitória no Barradão.
O Flamengo joga bem no sintético, jogou muito bem contra o Atlético Mineiro. Quando pega o Botafogo, vai muito bem no sintético, apesar do Flamengo, né, ter essa rincha aí com o Palmeiras, né? Também, né? Contra o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo jogando no seu território. O Flamengo vai muito bem no sintético. E eu acho que é um jogo mais tranquilo. Tem que cuidar do Viveiros, que tá vivendo uma fase maravilhosa. A Viveiros uma fase ótima. Exatamente. Tá dividindo a artilharia com o Pedro. Exatamente. Tá jogando demais. Tem que cuidar com o contragolpe do Atlético Paranaense, mas se montar esse meio campo aí, De La Cruz, Saúl, Carrascal, acho um time interessante. Você abre o Plata na direita, o Lino na esquerda e o Pedro. Não vejo motivo para poder ficar alternando tanto o Pedro, já que ele quer ir à Copa do Mundo. Então é jogo para ele mostrar serviço. Rafa, fecha esse time aí também? Eu fecho esse time, né? E chega a ser até difícil você falar sobre os outros times, porque eles têm méritos, eles são bons, a gente falou do Vitória. Só que o Flamengo, ele é uma outra prateleira mesmo. O terceiro time do Flamengo é melhor do que a força máxima desses times da terceira prateleira para baixo. O próprio Grêmio estava invicto em casa desde janeiro. Pô, o Flamengo pegou e repetiu, não tirou pra nada, né? Exato. Tem vários coisa. colombianos muito bons no time do Atlético Paranaense. Eles descobrem os caras, o Atlético Paranaense tem isso. E a base do Atlético Paranaense é muito boa. Tem um menino lá, o Léo Derek, o camisa 6, lateral esquerdo, canhotinho. Cara, vai parar num time maior. Todo respeito ao Atlético Paranaense, é jogador de uma prateleira altíssima. Vou fazer uma grande temporada pra estar num time maior. E o Flamengo é malvadão, inclusive nisso. Não duvido de nada, né? O Flamengo tá de olho aí nessa faixa do campo também. Não acho que seja prioridade, já falamos sobre isso. Acho que alguém ali pra disputar com o Pedro, às vezes é uma oportunidade. Essa molecada aí, né? Tá, a gente tem que ele tá de olho aí na joia do Mirassol. Ontem na coletiva perguntaram sobre o Juba, que é um cara que eu acho um ótimo jogador. Agora, um puta de um jogador. Sim. Não sei, já era pra ter vindo antes. Já não era pra estar onde tá, né? Rodrigão tá confiante também? Tô lá? Acho que sim, cara. O Flamengo tá bem. Tá com a mesma confiança do Neymar ou tá confiante mesmo? Não, nessa tô confiante. Tem algum jogo do Campeonato Brasileiro que a resposta não seja essa? Só pra eu entender. Os palpites vamos deixar pra mais tarde, mas eu acho que o Flamengo chega bem. O Atlético Paranaense, poxa, não tá passando por um momento, por mais que esteja bem posicionado na tabela, não tá mal posicionado não. Caiu um pouco. Perdeu ontem para o Vasco. Então, eu acho que já mostra. Mentira. Que isso. O que já faz com que, porra, tem que ganhar. Isso é muito bom. Brincadeiras à parte, o Flamengo tem desempenhado bem, não só lá na Arena da Baixada, sintético, como no sul do Brasil, como aconteceu ontem. Então, acho que vai juntando muita coisa, né? Sintético, sul... Ou seja, então o Flamengo tem tudo pra ganhar e nos palpites eu vou deixar mais... Não, é isso. Eu quero que ganhe, lógico. Eu quero que sempre que o Flamengo ganhe. Mas tem a questão... Aquela questão que a gente falou do Atlético Mineiro serve para o Atlético Paranaense, né? Que é aquela torcida mais... Mas assim, mais acalorada contra o Flamengo. E os caras também, assim como o Atlético Mineiro, em vez de se preocupar em apoiar o time, vai se preocupar em ficar xingando o Flamengo. O Flamengo joga um desespero pros caras, é impressionante isso. E aí é mais gostoso ganhar ainda, porque os caras ficam ainda mais puto da vida de perder pro Flamengo. Só, por favor, não vão bater em gente dentro de restaurante, né? Pois vamos respeitar a família e tal, as organizadas que... né? Teve esse episódio. Ali, assim, exatamente, pô, todo mundo rubrindo. Mas é muito bom ganhar. Pô, aquele gol do Pedro, se vocês olharem, depois vocês revejam, por favor, o vídeo, ou vocês podem ver foto, as reações com esses dedos aqui, que não são esses dedos da torcida do Atlético Paranaense. É lindo. Assim. Veja gols dedo do Abel. Isso. Vejam gols do Flamengo lá. E em vez de olhar pro gol, fica olhando pra torcida. Eu gosto, eu tenho esse prazer. Porque recentemente o confronto Atlético Paranaense e Flamengo... Não teve. Né? Não, teve muito na Copa do Brasil, que um ganhava, não sei o quê, até aquele episódio do Léo Pereira. Léo Pereira, vamos relembrar. Léo Pereira fazia isso. A final... Do Gabigol comendo um bolo também, teve isso na Arena da Baixada, ele pega um bolo que joga. Isso, a final da Libertadores, então os caras criaram também. Mas é aquela, né? Acho que é mal do atleticano, né? Atleticano paranaense ou mineiro, que eles gostam de criar uma rivalidade. Não, o Atlético Paranaense também eliminou o Flamengo, Renato Kaiser, né? Mas assim, a verdade é que também é mais uma rivalidade unilateral, né? Claro, é o mal dos atleticanos. A Copa do Brasil eles paranaenses. A gente tem a Copa do Brasil em cima deles, tem a Supercopa em cima deles, que a gente vai sempre lembrar que o Flamengo passeando. Jogo fácil. E uma Libertadores, que é muito bom, que foi ganhar em cima do Atlético Paranaense de Luiz Felipe Scolari. Eu gosto. Cara, eu não vi um torcedor do Atlético Paranaense lá. É mesmo, igual aqui? É bom que misturava tudo de vermelho e preto, né? Os caras disfarçavam. Fora do campo. Então, assim, eu acho que é mais um que aquele, assim, quando o Flamengo ganha, é mais maneiro ainda, que os caras ficam muito bolados. Dito isso, vamos para os placares, Rodrigão? Vamos começar daqui para lá agora, para eles poderem também
pensar, começa você. Então eu começo com 4-1, Flamengo. Eita! Animado, hein? Animado, hein? Gostei, hein? Eu ia falar 1x0, mas depois dessa eu vou falar pelo menos 2x0. 2x0 Mengão. Você me animou também, vou fechar com... Ah, não pode repetir o placar, né? Fica à Não, vontade, é pode. só uma brincadeira. Puta, Se você acabou acredita de- que vai ser 2x0, é 2x0. Teve uma bola para gol dos caras, 2x1. 2x1. 2-0. Aí, Aí, ó. então, 2x0 Flamengo. E aí vamos ver se a gente encosta, porque é isso. Palmeiras tropeça pro Cruzeiro, veio de 2 tropecaram, por que não? Pra gente poder assumir a liderança no Flamengo e Palmeiras, que No seria confronto lindo. direto. Seria o que aconteceu, inclusive, em 2019. Né? Que a gente pega ali o Ceará, a gente é líder contra o Ceará, na verdade, na rodada anterior, e logo em seguida tem Flamengo e Palmeiras, Flamengo ganha do Palmeiras, depois tem Flamengo e Santos, Flamengo ganha do Santos, e ali dá a guinada para o título, e essa será a guinada para o Deca, porque eu quero ir para a Copa do Mundo líder do Brasileirão, entendeu? Eu quero ir líder, ficar líder um mês e meio, Acho e que tal, tirar onda. faz uma diferença, faz uma É diferença. bom, é bom. Exato, pega uma moral para voltar já ali em alta, Até né, Rodrigão? porque você vai ficar olhando pra tabela congelada É 50 isso, é isso dias. que eu tô falando. Já vai se acostumar com aquilo ali. Porque, por exemplo, Vai ficar ali. ano passado, quando o Flamengo classificou na Bacia das Almas na Libertadores, teve a pausa pro Mundial. Se a gente não classifica, era assim, coisa de, o Flamengo tá jogando Mundial maneiro e tal, mas fica aqui. Sabe, mastigando enquanto os outros ainda vão jogar. Uhum. Então é isso, irmão. É virar líder antes do coisa. Só deveriam ter marcado esse jogo atrasado do Flamengo antes, né? Pelo visto, vai ser só pra pós-pausa da Pô, mas Copa olha do só que Mundo. interessante você terminar como líder com um jogo a menos. Ah, seria lindo. Isso aí é demais. Isso é Pô, verdade, olha que coisa verdade. linda. Retiro o que eu A disse. Copa do Mundo vira outra pra mim. É isso, é isso. Eu é até vou assistir. Vai convocar o Neymar. É. Rodrigão, o que mais temos, Rodrigão? Cara, a gente infelizmente está entrando na nossa reta final, mas temos muitos assuntos ainda a tratar. A gente falou, o Rafa estava falando aqui sobre a questão de joias que estão surgindo e tal, e o Flamengo está interessado na joia do Mirassol, né? Está investindo bastante na base, eu acho que é um movimento bem bacana. E por falar nisso, o Flamengo tende a lucrar bastante com a possível venda do João Gomes para o Atlético de Madrid, do próprio Rodrigo Muniz também para o Tottenham, Sim. o que somaria aproximadamente 120 milhões de reais. Isso, pô, é uma coisa assim que... De jogadores que já não estão há já muito tem há tempo. muito tempo. É a negociação Paulo Mari, né? Então isso aí eu acho que é uma coisa bem bacana que pode acontecer e encher os cofres do Flamengo. Acho que a negociação ali foi muito inteligente com o João Gomes, porque o Flamengo ganharia dinheiro tanto por ter revelado, quanto pela porcentagem que ficou do jogador. Sim. Né? E isso é uma visão boa, porque o jogador vai ali para um time de menor expressão da Europa, a tendência é ele ser vendido se ele for bem. E na Europa valoriza, né, irmão? Isso. Assim, tipo, Isso. se o cara estivesse jogando até hoje no Flamengo, ele não ia ser vendido tão E o caro grande é quanto tá lá. malandro, ele vem no Brasil e quer pagar pouco. É isso, é isso. Entendeu? E aí essa jogada do Flamengo de manter uma porcentagem, acho que foi bem inteligente. Sim, ali. assim como essa de compra de ativos. Se você pega a joia do Mirassol, não necessariamente esse cara vai jogar no Flamengo. Sim. Esse cara joga um pouquinho, pega, vende e faz assina os mesmos termos Sim. de contrato, e o Flamengo tá girando dessa forma, o que eu acho bastante interessante, mas O João Gomes obviamente... vai pra Atlético de Madrid sentar o cacete no Vini Júnior, né? Tem que aliviar nosso menino Agora a Vini. gente tem que falar da nossa madrinha, né? Porque aconteceu aí ao longo da semana a saída do Palmeiras da Libra. Vai jogar sozinha? Ela vai jogar sozinha, ela é o Ah. centro do sistema solar. O que aconteceu, Gaba? Fala aí. Bom, o que aconteceu? Que o Flamengo chegou em acordo com a Libra, né? Chegaram ali, sentaram na mesa em comum e falaram, beleza, então vai ser isso. Parece que um time que veste verde se incomodou porque não está sendo protagonista, né, da parada, porque quando o Flamengo senta na mesa é o Flamengo que fala, e aí decidiu sair porque não estava concordando com os termos. Ficou chateadinha. Ficou triste. Isso. Isso já tá mexendo. A verdade é uma só. O Flamengo tá chegando no brasileiro, tá incomodando. O Palmeiras tá jogando uma bolinha menor do que essa daqui. Sim. E aí precisa começar a criar outras coisas, tanto para tirar a atenção ali do Palmeiras, quanto para botar em tensão, né, o Flamengo ali, o campeonato. Isso é o modus operandi do Palmeiras. Era assim com o Flamengo anteriormente, foi assim com o Botafogo, foi assim com o Flamengo no ano passado e vai Sim. ser assim sempre, eles vão fazer de tudo. É como eu falei, tinha gerente de futebol ontem reclamando do lance de mão do Palmeiras e passou batido o lance de mão
no Palmeiras, que era muito mais claro do que o outro, que era uma regra. Então, o modus operandi, nada vai mudar. Agora eles têm um podcast lá, né, que a presidenta vai, fala o que quer. Pô, isso é bom. É bom ter um podcast pra gente falar o que quer, né? A Leila também, ela viu isso. Ela Plagiou, gente. Ela viu o Terra Flamista, ela falou, vamos fazer um negócio e desse. Vai lá pra falar. Mas o que vocês pensam a respeito disso? Vamos começar pelo Rafa aqui. Essa brigaiada da Leila, ela fala 11, de cada 10 palavras que ela fala, 11 é Flamengo. Ela ficou aí fazendo birra. O Flamengo venceu essa queda de braço, inclusive com o apoio do Grêmio, que ontem enfrentamos, né? E onde é que isso vai parar, cara? Chega a ser meio cômico, né? O Flamengo tem, sei lá, 20, 21, 22% da preferência nacional. O Palmeiras talvez chegue a 6%, né? Então, assim, em qualquer lugar do mundo, a referência é o tamanho da torcida, é a fatia, né, dentro do bolo. O Flamengo, ele é muito difícil de ser suportado por quem não é Flamengo. O Flamengo é insuportável para quem não é Flamengo e não adora o Flamengo. E o Palmeiras, hoje, ele tá num lugar muito top. Quando falava assim em espanholização, não se imaginava o Palmeiras nesse lugar, e sim o Corinthians. Sim. Só que hoje o Corinthians tem uma dívida que caminha para, sei lá, 3 bi. É um negócio inacreditável. Aumentou agora, assim, você falou, aumentou. Enquanto a gente fala, a dívida do Corinthians está aumentando, né? Então eu acho que o Palmeiras é um gigante do futebol brasileiro, mas o lugar do Palmeiras na mesa não é exatamente esse. E inclusive a própria rivalidade Flamengo-Palmeiras me parece meio sazonal. Eu acho que não vou dizer efêmera, eu acho que vai ter ainda uma certa perenidade, mas não é o normal. Sim. O normal é o Flamengo dominar o futebol brasileiro e esporadicamente o Palmeiras chegar, o Corinthians chegar, o São Paulo, se o Vasco se estruturar, os 5 times mais populares do Brasil. O Palmeiras se mantém ali também pela incompetência dos outros, né? O Palmeiras está ocupando um lugar que em tese não seria dele, o São Paulo, enfim, veja a derrocada do São Paulo, do Corinthians e... Eu sei lá, cara, eu acho que é muita bravata, eu não tenho muita paciência para esse bastidor, até porque é uma liga para direitos de transmissão, enfim. Mas uma coisa que você até falou agora, a respeito do Vasco, uma coisa que está me chamando a atenção é essa possibilidade de reforma tributária, em que os associativos pagariam mais tributos do que as SAFs. Né? Isso é uma briga que o Flamengo tá de frente. Está em Brasília. Exatamente. E o que chama a atenção é que o Palmeiras, né, que é prejudicado da história, não tal qual o Flamengo. Não compra o barulho, ou seja, era para estar junto do Flamengo ali, ó, se está junto do lado, que eu digo, não necessariamente ali eu e tu, mas eu tenho que estar lá brigando não também. Precisa ser opositor para tudo na vida. Exatamente. Naquele ponto ali. Naquele ponto ali há uma política convergência. Pura, é isso. Né? Ali há uma convergência. Aí especula-se, ali inclusive dito por jornalistas de renome, eu cito alguns aqui, Kika, o Mauro César, mas são ligados ao Flamengo. Não, irmão, os caras trazem informação. Sim. Não é clubismo. Né? Por quê? Porque o enteado da Leila, né, fez um empréstimo ao Vasco de 80 milhões, o que corresponde a 20% do clube. Certo? E cogita-se dele comprar a parte, o percentual da SAF do Vasco. Ou seja, você é o dono do clube. Então, por isso que o Palmeiras não estaria... E a Leila, por ser a madrasta, né? Faz sentido essa teoria. Por que ela não está brigando? Tem que ter algum motivo, irmão. Porque ela é associativa. Faz sentido. E ela, ao final desse ano, salvo engano, ela pode não estar mais no Palmeiras. A vascaína Leila Pereira. A vascaína Leila Pereira. Porque é muito estranho, chama muita atenção por que ela não quer brigar pelos direitos do associativo, porque ela é presidente de um clube associativo. Mas o seu enteado está adquirindo, né, comendo pelas beiradas, como se fala no linguajar popular, entendeu? A aquisição de um clube como o Vasco da Gama, que vai ser SAF, e a SAF vai pagar menos impostos do que um associativo. Entendeu? Então é só juntar uma coisa com a outra. Adorei a sua acusação, se a gente tomar um processo, você banca essa. Não, não, bota no máximo. Ainda bem que eu não falei uma palavra. Deixa eu arrumar. A câmera está toda em vocês nesse momento. Com certeza. É uma voz que está falando além. Só fala. E, Rodrigão, chegamos? Vamos ver aqui. Eu acho que chegamos sim, cara. Vamos falar sobre o Bruno Henrique, renovação do Bruno Henrique para finalizar. A gente não falou, né? Pô, Bruno Henrique. BH 27 até 2027. Exatamente. O homem que era discussão, que estavam reclamando de darem 3 anos de contrato para ele, agora tá indo para ainda mais um. Eu já falei, eu não lembro se eu falei aqui, onde eu falei, mas para mim, Bruno Henrique conquistou um lugar que ele fica no Flamengo até quando ele quiser, entendeu?
Claro, dentro do orçamento possível, ele conquistou. Pra mim, eu vejo igual o Marcão falou, que ele se aposentou em 2009, mas só avisou o Palmeiras em 2011. Ficou mais 2 anos ali. Eu acho que o Bruno Henrique conquistou esse direito. O Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história desse clube. O que esse cara fez não é pouca coisa. Vai ganhar um busto, né? Que o Bap já falou. Vai ter um busto do Bruno Henrique. Gosta de busto, Rodrigão? Gosto. É legal, né? Tem os jogadores ali do Flamengo. E o Bruno Henrique entrou nesse direito. Lucas, Bruno Henrique. Top 1, top 2, top 5, top 10. Que a gente joga na parede. Ó, o Rafa já pensando aqui. Da história do Flamengo? Na na história, história, né? Porra, Não é que negócio- legal que você perguntou pra ele. Vai Não é lá. negócio de geração 2019, não. É na história. Que prateleira, em que top. Bruno Henrique Pinto está na história do Flamengo. Cara, eu colocaria no top 4. Então, você quer falar o Tem top os nomes? O 1, 2 e o 3, pra gente saber. Agora a gente precisa dos nomes, né? Zico, Ah, não, que isso? Que absurdo. Leandro Júnior, Gabigol e Bruno Henrique. Zico, Leandro, Júnior, Gabigol. Daí é top 5. Então é Top top 5, 5, pô. Então é 5. Essa matemática Perdão. É porque o Zico é de outro... Isso, Não era nem pra ele estar na brincadeira, né? Salvo, Não era nem pra ele estar na brincadeira. Me Tu enrolei. colocas Gabigol na frente de Bruno Henrique? Eu respeito muito uma coisa que é simbologia. O Gabigol, ele tira o Flamengo de uma fila de 38 anos. Por que eu digo Gabigol? Porque a virada contra o River Plate não é algo natural, é sobrenatural. Cara, em tão pouco tempo algum jogador conseguir fazer 2 gols, a gente tem que levar em consideração, assim como o Adriano Imperador é muito ídolo do Flamengo por ter tirado o Flamengo da fila de títulos brasileiros, né? Conquistando o Hexa em 2009. O Adriano é gigante muito por conta disso. Ah, mas é só um brasileiro. Meu amigo, você estava na seca. Olha o que o cara representa para o clube. Sim. Assim como grandes ídolos, né, se formaram por sair de algumas filas com o campeonato estadual, que muito valia nos anos 70, 80, e eu acho que o Gabigol, ele representa muito isso. É o cara do título de 2019, é o cara que resolve em 22, né, um gol contra o Atlético Paranaense, se perdeu ali na reta final da trajetória, deu uma arranhada na imagem, história com camisa do Corinthians, entre outras, né, de farra e tal. Mas a gente tem que passar a olhar para as coisas positivas depois que o ciclo acaba, porque é a gratidão. Sim. E é importante ter a gratidão. Eu acho que o Bruno Henrique, em performance, ele pode ter sido melhor do que o Gabigol, né, pelo contexto geral, por tantos anos, jogando muita bola pelo Flamengo. Mas o Gabigol de 2019, o Gabigol de 2021, que fez gol na final da Libertadores, mas aconteceu o que aconteceu com o Andreas Pereira, é um cara que sempre deixava o Flamengo vivo. O Flamengo poderia jogar mal, mas o torcedor falava, calma, a gente tem o Gabigol. Isso em qualquer jogo. E eu acho que isso, cara, não se apaga. O Bruno Henrique é muito grande, mas eu não consigo colocar o Bruno Henrique acima do Gabriel Barbosa. Personalidade, hein? Lucas veio com personalidade. Rafa, eu vou te perguntar só um pouquinho diferente. Quem é o símbolo dessa geração? Porque a gente também pode responder ele um pouquinho sobre o top. O símbolo dessa geração pra você é o Gabigol? É o Bruno Henrique? É o Arrasca? É um Felipe Luiz, que conquistou tudo como jogador e veio como técnico, conquistou também? Quando você for ali mais velho, tiver ali os pelidinhos, você vai falar assim, mas o Flamengo do... O personagem que eu mais gosto dessa geração toda do Flamengo é o Jorge Jesus, mas isso é pessoal, Sim. Isso é subjetivo, é a minha preferência. Eu quero a sua É uma imagem ali, rock and roll, é um capítulo à parte pro Sim. futebol brasileiro. Mas ele saiu, eu perdoo a facada, tá perdoadíssimo. E não precisa voltar não, você não volta onde você foi feliz. Tá ele certo. é esperto, ele não tá voltando de propósito. Mas aí é o meu gosto pro que eu gosto do futebol, acho que ele mudou o futebol brasileiro. Acho que o Bruno Henrique é o jogador com mais cara de Flamengo. E o que é cara de Flamengo? É você ser popular, você ser povo no sentido de você ser autêntico. Ele é um frasista, ele tá no folclore do futebol brasileiro. E ele é um cara que tem essa longevidade no clube. Ele vai chegar, talvez, ao ponto de virar e falar, eu sou o jogador mais vitorioso da história do clube. Isso pode acontecer, eventualmente. Não sei como é que tá essa contagem das taças. Já é. Né? Porque tem a teoria das taças Guanabaras e taças Rios que o Asaf coloca. Então, eu respeito muito esses títulos do passado, tá? Eu acho que ainda não são, tá? Mas o BH e o Arrasca, eles conseguiram algo que o Gabigol não conseguiu, que o Gabigol não fez. Eles não estragaram a passagem dele.
O Gabigol, ele, porra, esmerdalhou no final tudo que ele podia fazer, velho. Ótimo termo, mano. Cara, aquela camisa do Corinthians é inacreditável, aquele vazamento. A última temporada dele foi melancólica. Mas fez o gol do Atlético Mineiro, foi do A cacete. declaração, né, depois do título. É, né? mas isso é subjetivo, cara. Isso é um gosto. Alguns vão falar que é o Gabigol, outros vão falar que é o Arrasca, outros vão falar que é, enfim, o Felipe Luiz. O Rodrigão fala que é o Rodinei. Eu amo o Rodilei. Eu tenho gosto uma... dele, mas peraí. Eu tenho uma camisa escrita Rodilenda. Como é que você Rodilenda falou é bom, Como né? é que você falou no esmerdalhou, né? Porra, meu irmão. Eu aprendi um termo que acho que se encaixa com essa saída do Gabigol. Eu aprendi com o Vander do Flá na Rede, que é cagou na mão e bateu palma. Porra, isso o é muito Gabigol bom. pode ter feito isso na saída, né? Isso é Cagou muito na bom. mão e vai, porra, demais, né? Então, assim, é porque eu sou muito chato, assim, pra eu ter admiração, é difícil. Eu admiro demais o que o Jorge Jesus fez em 2019. Pra mim, ele é o cara. E a relação Bruno Henrique com o Flamengo, ela tem uma certa pureza, inclusive. Ela tem... Parece que é algo que tinha que acontecer. Assim como o Gabigol é um predestinado, o BH é um cara que tinha que jogar no Flamengo. Sim. Eu acho que ele tem esse match perfeito com o Flamengo. E continuou. A questão da renovação de contrato é outra questão. Renovar por homenagem é algo que me pega, assim. Acho que no caso o Bruno Henrique tá Renovou renovando por entrega. Um pouco cedo, ele tá jogando muita bola. Não precisava ser agora, estamos no início ainda, não chegamos nem na metade da temporada. É um ponto de atenção. Aham. Ele está fazendo por merecer. Eu renovaria até. Mas se pudesse esticar um pouquinho para ver mais no à final frente. do ano, o que poderia... Final do ano não é um jogador que tem uma idade, que tem um histórico de lesões. Exclusivamente por homenagem, você entende que não. Se eu tivesse que apostar, Mas eu hoje você apostaria renovaria, que o Bruno Henrique tem lenha para queimar para mais uma Sim. temporada e renovaria. Mas acho que não foi no melhor timing. Mas aí o BH merece por conta de tudo que você falou. Me parece o cara com mais cara de Flamengo no meu entendimento do que é um jogador do Flamengo, a entrega, a raça, e o folclore, a magia que tem o BH, e acho que quem ganha é quem admira o Flamengo. O BH é um símbolo do Flamengo, que tá nesse Olimpo aí que o Moreira falou. Assim, a gente tem dificuldade de falar da galera pré-Zico, porque não tem tanto registro, né? Enfim, Leônidas, Sim. enfim, por aí vai, Dida, etc. Zizinho, mas o Bruno Henrique cara... Outro patamar. Eu acabei não falando sobre a renovação, que é acertada, a meu ver. Eu acho que o Bruno Henrique não é só por ser ídolo. Ele ainda é um jogador determinante. Ele entra e faz gols, ele dá assistências, deu assistência na Libertadores, entrou bem contra o Grêmio no último jogo. Acho que é acertado porque o Flamengo não pode dar um mole, por exemplo, como o Cruzeiro fez com o Fábio. Deixou ir pro Fluminense e depois se tornou um dos maiores ídolos do Fluminense também. Eu acho que o Bruno Henrique é um cara que se cuida muito, é muito dedicado e o Flamengo não pode dar bobeira. É acertada essa renovação. Sou contra renovação por gratidão, por idolatria. O Flamengo fez muito isso. Eu entendo o seu ponto de deixar ele lá até quando quiser, mas eu acho que amar também é deixar ir. Olha! Isso, rapaz! Não, é muito importante o final do Bruno Henrique ser importante, entendeu? Ele ser um cara ainda determinante. Eu acho que ele tem essa temporada a mais agora que ele ainda vai render, mas quando estiver vendo ali, ele tá sendo irregular, vamos acabar aqui, não vamos transformar em algo... mesmo, né, cara? Exatamente. Ao não aceitar a proposta no Palmeiras, que em dada ocasião era mais interessante para ele do que a do Flamengo, eu acho que ele vai ter essa consciência de quando ele souber que ele não vai mais conseguir render... Pra não ter fim ele melancólico. vai falar... Mas eu acho que aí ele para também. Acho que eu não Então, vejo o Bruno Henrique indo pra outro lugar, né? Não, e que volte para um Goiás da vida, tá tudo bem a não ser também. que seja um clube assim que ele tenha uma identificação de início de carreira para terminar e acabou e tchau. Tá legal. É legal que falou a questão do Bruno Henrique devia jogar no Flamengo, né? Nasceu pra jogar no Flamengo. Eu lembro na minha época que eu ainda precisava também ver mais outros times, ficar de trabalho. E eu lembro que assim, é bizarro como se realizou. É claro, muitos jogadores a gente vê, deveria jogar no Flamengo. Mas tinha dois caras que eu via e ficava assim, esses caras deviam jogar no Flamengo. É o Bruno Henrique e a Arrascaeta. Eu sempre vi o Bruno Henrique no Santos e vi o Arrascaeta no Cruzeiro. Eu falava, ele devia estar no Flamengo, mas assim, o Flamengo não dá essas sortes de ter esses caras. Curioso você falar isso, cara. Curioso, porque o Bruno Henrique dividiu opiniões quando ele chegou. Até que ele tinha tido faz uma a questão do contusão olho, no olho, né? Eu lembro que eu cobria muito o Santos ali, que, a camisa do Pelé com aquele seja sócio e tal, não sei o quê, e vi o Bruno Henrique, eu falava, esse maluco tem cara de Flamengo. E o Bruno Henrique é o meu ídolo. Entendeu? É o meu ídolo. Eu vi dois ídolos. Eu não posso falar que vi o Zico jogar, porque eu não tinha idade suficiente. Mas o Pet foi o meu primeiro ídolo e o Bruno Henrique é o meu segundo ídolo, mas ele superou o Pet, eu posso dizer. Foi o cara que eu mais vi jogar
bem e se entregar com a camisa do Flamengo se chama Bruno Henrique. Sim. Mas é aquilo que a gente já falou assim em alguns episódios. Eu tinha plena consciência de que o ídolo meu não é o ídolo do Flamengo. Pô, Isso. entendeu? Então o Gabigol, naquela ocasião, ele era mais representativo do que o Bruno Henrique, por mais que eu achasse o Bruno Henrique mais ídolo pra mim. Que é algo pessoal. Só que hoje eu já consigo falar, opa, peraí, em virtude de tudo que você falou, do que o Gabigol, de tudo que você falou que ele cagou, bateu Cagou na mão e bateu cagou palma. na mão e bateu palma. Aí eu já não sei se a torcida entende. Cara, isso aí eu acho que só o tempo que vai dizer também. Daqui a 20 anos, quando a poeira baixar, como é que vão olhar pro Gabigol, como é que vão olhar pro Bruno Henrique, como é que vão olhar pro Arrascaeta. Eu sou safado, eu Entendeu? continuo olhando com cara de apaixonado. Mas a gente conseguiu- O mas bonequinho a do gente Gabigol tá mas lá. a Cara, dentro tem do uma cenário. narração que eu acho que é do Jorge Igor, que ele fala: aconteça o que acontecer, que o Gabigol já tinha feito muita besteira e fez um gol. Cara, esse cara é gigante, cara. Não tem como correr disso. Mexe comigo igual. Ele é gigante, O ele é bonequinho gigante. dele tá no cenário igual. Ele é gigante. É E sobre o que eu tava... Que bom que a gente viu e vê todos esses caras na história do Flamengo. Exato. porque E o Flamengo vai ter sofreu novos muito. personagens, tá? Eu acho que o Flamengo vai construir outros personagens. Claro, não vai viver essa seca de 38 anos de jejum de Libertadores, mas a gente ficou especulando sobre cenários, contextos, uma final Fla-Flu de Libertadores, um Flamengo e Boca Juniors, um Flamengo e Corinthians, uma final de Libertadores. Meu irmão, um cara que faz um gol desse, um gol de falta aos 43 minutos do segundo tempo, Um gol de cabeça subindo 2 metros. é contra o imenso. Palmeiras. o cara que fizer o gol do título mundial do Flamengo, do bimundial do Flamengo, vai ser um novo bonequinho na sua prateleira. E vai ser um cara que pode, eventualmente, inclusive, superar Gabigol, Bruno Henrique. Porque é o que eu falei. Estamos falando de capítulos da história. Sim. Esse Flamengo de 2019, que pra mim chama-se ainda Flamengo de Jorge Jesus, é um capítulo da história do Flamengo. Os próximos passos do Flamengo, qual é a ambição do Flamengo? É um time para bater de frente com a primeira prateleira da Europa? O Flamengo vai chegar lá, vai ser possível. O Flamengo vai ter grandes jogos contra o Real Madrid, contra o Bayern de Munique, contra o PSG, vai vencer. Os caras que estiverem em campo vestindo o manto sagrado nessas partidas são caras que vão escrever os próximos capítulos do Flamengo. Nós vamos viver tudo isso e eu acho que vai ser legal pra caramba. Flamengo. Porra, bem demais, né, Rodrigão? Coisa linda. Que resenha, né? E resenha. Para finalizar, temos que dar um parabéns hoje a Felipe Martins, o nosso parabéns. flamenguista com fé. Que está fazendo aniversário nesta Nesta segunda-feira. segunda-feira, né, um cara maravilhoso. Esteve aqui com a gente, com você, né, Rodrigão? Que eu não pude estar naquele dia, que eu estava com desinteria. Aquele dia, Ih, eu tava, rapaz. aquele dia eu tava... Tava reinando. Sabe revelar o motivo. Só situação. não tava botando na mão e batendo palma. Bateu palma? Não, só isso que faltou, porque o resto tava lá. Mas hoje, sem cagar na mão, batemos palmas para Felipe. Parabéns, meu querido. Como a gente diz na Brabo TV, esse cara especial. palmas de verdade. O poeta Palmas Túlio de gosta. verdade. Palmas de verdade. Flamenguista com fé. Que dá arroba- moral pra gente, nossos conteúdos, Com né? certeza, bota lá os um cara colares nota também, né, 1000. Rodrigão, contigo. E aí, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, Já acho podemos nos despedir antes de eu dar aqui. Acho que eu nunca entreguei isso Não, aqui pro Penino vai levar Rafa, mais. não. Porque... Eu tenho uma pilha dessa vai aqui. ter mais. A gente tem muito. Já deve estar com o Mineiro lá. Aquilo teve Olha gente, aqui, ó, São Judas Tadeu. teve convidado que Né? veio e falou: não sou católico, Rafa. leva, irmão. Aqui, ó. Muito Pro obrigado. Lucas. Cara, Daí é uns milheiros que o Rodrigo faz nas cara, promessas ano passado dele. eu acho Ó, que eu fiz uns muito 4 bom, mil aí. Um manto gabadão cairia bem em mim também. Opa, Manto, hein? Manto Gabadão, Manto Gabadão. da Carioca, né? Porra, parceiro de sempre, quer mandar um beijo pro pessoal lá da Carioca, mas vamos ver. Manto Gabadão, Copa do Mundo tá vindo aí, estamos fazendo uns trabalhos aí de Manto Gabadão. Tô vendo uns do Brasil, mas tá aparecendo. Eu nem vou torcer muito pra Copa do Mundo. Agora- Se você me der um manto desse Aí eu muda já o vou jogo. falar como é que é clipe, aquela porra toda. Pô, Jorge Ruth, né, É. Aura? Ó, galera, eles são super conhecidos, mas não custa nada falar sobre a Brabo TV, o arroba de vocês aí. Fala aí que a câmera de vocês. Onde a gente vê as grandes narrações de Rafa Penido e os grandes comentários que a gente aprendeu aqui de Lucas narrações Moreira. também. Narrações também, Moreira De Lucas narra. Moreira. Por isso esse tom de voz aí É. que vocês têm. Moreira é uma grande revelação mesmo da crônica esportiva e a gente pode chamar com muito orgulho que é cria Brabo TV, né? Ó. Porra, e isso é uma alegria pra gente estar lá brilhando, pra galera se inscrever na Brabo TV. Estamos lá, todos os jogos dos times cariocas, né, Moreira? Tem podcast, tem resenha, vem coisa nova pela frente também. @ canal Brabo TV no YouTube, Isso. no Instagram, Isso. YouTube Brabo TV.
Sua arroba, Moreira. lucasmoreira.fc, falando de todos os grandes do Rio. Vou falar todos do Rio, que aí você vai falar do Goitacás. Já veio engraçadinho, já pede Mas se falar todos os grandes do Rio, quem vai responder é o Rodrigo. Ó, Vai falar quem vai falar rapidinho. Ó, aqui é uma diz pro Gabadão, ó. Elvis, Matheus, Iverson, Vinicinho, Dieguinho, Kevin, Arcado, Derlan, Joey, Renatinho e Lequinho. Esse é o Goitacás, valeu? Que isso, mano. O pessoal que tinha fechado aí. Do técnico José fazendo história em campo, Ai. no clássico contra o americano. Exatamente. Bom clássico. Foi o arroba do Rafa, que todo mundo conhece. Rafa mas Underline Penido, pode seguir lá também. Quem não conhece é maluco. É doido. Gente, porra, que prazer vocês estarem aqui com a gente, essa resenha que a gente teve. Pô, a gente sempre gosta que a gente faz a resenha solta. Cadê vocês na Bravo Galera. TV com a gente, no jogo do Mengão? Tamo aí, ó. Tamo aí. pelo amor de Deus. Ó, desde a última vez que você veio, não sei se eu já tava, mas eu não sou mais CLT, eu tô 100% vagabundo pra poder ir pra eu todo também, lugar. eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro, então Só pode me chamar a hora que quiser aí. Só não a menos que seja na hora que a gente esteja aqui, né, Rodrigo? Só não pode ser aqui, mas Tamo o aí, convite né? de vocês será uma honra. Não, cara. mas sensacional. Parabéns de Entendeu? novo, né? Um baita estúdio, galera legal demais, produção, o Marcião ali, que sofre com mais ou você. menos, ele é mais ou menos. Tricolor, mas é gente boa. Aqui, tamo em casa, Vamos chamar o pessoal para se inscrever no canal. Não deixa de se inscrever, ó. O link tá aqui. Quem curtiu esse 25º episódio, essa resenha boa Exatamente. demais. Resenha braba, né? Exatamente. Terra Flamistas Podcast também nas redes. Isso, só jogar Perfeito. @Terra Flamengo Podcast que vocês acham a gente, acha o episódio inteiro aqui no YouTube e acha os nossos cortes aí nas outras redes. Pô, Penido aqui já falou que abriu ali o Instagram e já tinha um corte nosso. A galera tá lá, irmão, tá seguindo. O algoritmo te sorri. É isso, pô. Tá seguindo a gente, tá curtindo, irmão. Pô, tal de Zico curte nossos conteúdos, tal de porra, Marcos de Braga curte nossas coisas. Você não? Adriano. Tá bom, Adriano. Pô, Adriano. Imperador tá seguindo o homem. Tá seguindo o homem. Quero Em ver breve, Imperador Igor Thiago também. Vai chegar. Vem vai chegar. Imperador aqui. Aí a gente bota aqui o rabalde, vai tudo, 3 Porra, horas de aí é resenha, eu quero loucura. saber de nada, entendeu? Na próxima vez eu pretendo esquece. tomar um líquido de outra cor aqui. com você. Já será chamado. Infelizmente, pra não Com foi você. certeza vocês vão voltar aqui. Isso é fato. É fato venérico, como diria. Exatamente. Paulinho Então, Gogó. espero que vocês tenham curtido bastante. Galera, pode se despedir aí. Ó, Salu. fiquem à vontade. Mengô. Mengão, tamo junto. Vamos embora. E segunda-feira tem mais. Saudações rubro-negras. Vamos!